coisa diferente. O que será que eles têm? Eu dizia, meu Deus, que coisa estranha. E aí eu fui vendo meninos que foram crescendo com meus filhos, que eu conheci desde pequenininho. De repente, gente que era espírita mesmo, daqueles bem bravos, de repente sou crente, falei, ai meu Deus, o que é isso? Não é possível que as pessoas tenham essa tranquilidade. Aí eu me lembro que eu falava assim, o Gil, esse menino era tão perturbado, esse menino usava drogas, esse menino usava drogas. Que é isso? Que Deus é esse? Eu falei, sabe o que mais? Todo mundo diz que é isso, que é aquilo, que ele provê, que ele vai fazer. Eu quero ver, eu quero ver isso aí. Eu quero virar crente. Aí fui para uma igreja, e na época, quando eu comecei, né, eu tenho de convertida 26 anos. Aí eu olhei para o menino e falei, gente, ali tem uma igreja que a pastora olha, ela fala cada coisa de, eu vou lá. Confesso, foi por curiosidade, fui mesmo. E eu amei, gostei daquilo, ainda mais que eu tinha um marido problemático, meu marido usava droga, meu marido bebia, meu Deus. Minha vida era um verdadeiro pedacinho de lá daquele canto onde está o capiroto. E aí, mas era mesmo, em número e grau. Era uma pessoa totalmente boa, sem nada nas ideias, sempre com a cabeça limpa, com a cara limpa, ele era maravilhoso. Mas saía para trabalhar, quando voltava já era. Eu criei 4 filhos com muito sacrifício, meu Deus. E aí eu fui ver, eu falei, bom, se eles têm aquela tranquilidade, se eles conseguem, eu vou conseguir também. E fui caminhando, e fui caminhando. E aí eu fui achando um Deus maravilhoso, um Jesus maravilhoso, que tudo que vem a gente sabe lidar com aquilo. Ai, é muito bom, é muito bom. Como eu amo meu Deus, como eu amo servir a Deus. E essa igreja aqui, esse bairro, esse lugar é maravilhoso. Eu sempre quis morar em Guará. Eu sou do Rio, vim para cá porque eu estava muito doente, estava com depressão, esse negócio de medo. E aí eu vim me cuidar, né? Que aqui é mais fácil. E glória a Deus por isso que o Senhor me trouxe para cá. Todos os dias eu abro a minha janela, essa janelinha aqui. Eu olho para essa escola e digo, Senhor, muito obrigado que o Senhor me trouxe para cá. Muito obrigado por essa escola, por todo mundo que mora aqui, por esse bairro, por esse estado, por tudo. Porque eu não canso de agradecer a Deus, ele é maravilhoso, realmente. Mas a gente conhece um Jesus e um Deus completamente diferente. Não é aquele que está esticado lá na cruz, é outro completamente diferente. Glória a Deus, aleluia. Amém. É verdade, né? Aparentemente, já que nós vamos começar, tá, irmãos? Mas bom dia, Rita, bom dia, Alba, tudo na Santa Paz de Deus. Bom dia a todos. Bom dia, Deus abençoe. Bom dia, Alba. Mas é interessante isso que o Felipe falou, né? Para você ver, uma palavra aparentemente simples, né? Simples, aquele grande pregador, né? O inglês lá, em 1805, se eu não me engano, Charles Spurgeon, aceitou Jesus por uma palavra simples também, né? Um carpinteiro pregando na palavra de Deus, virou e falou assim, tá lá em Isaías 45, 17, alguma coisa assim, olhai para mim. E Charles Spurgeon, quando falava sobre esse carpinteiro, falava assim, poxa, ele não sabia nem ler nem escrever. Mas essa palavra fez eu converter. Olhai para mim, todos vós. Olhai para mim, todos vós. Até mesmo John Wesley, né, o fundador da Metodista, ele era um anglicano, né? Ele era, entre aspas, uma igreja tipo católica, né? Mas o que aconteceu? Ele vindo de uma viagem, né? Ele saiu da Inglaterra e foi numa viagem de navio até os Estados Unidos, e na volta, numa tempestade terrível, ele lá todo apavorado, e ele viu lá 5 alemães, né, crianças alemães, que eram, na época, né, eram protestantes, né? Felizes, cantando e orando, e ele lá, um anglicano, né, todo famoso, com medo daquilo, falou, alguma coisa diferente tem nesse povo. Daí verdade. Se converteu vendo a fé daquelas crianças cantando no meio da tempestade. E ele... Oi? Você que a Alba tinha falado alguma coisa? Não, desculpa, foi sem querer aqui. Não, Alba, à vontade, pode ficar tranquila. É o Natan que falou oi. Ah, justo. Então você vê os grandes homens, esses grandes homens, né? Foram convertidos com coisas aparentemente simples, né? Você vê, coisas muito sábias talvez não atrairiam eles. O caso do Felipe, um homem estudado, né? Pós-doutorado, tem, né, esses cursos todos de história, né? Mas talvez uma coisa tão assim, né? Tão caprichado não converteria o coração de uma pessoa. Só que teu pormenor, né, Felipe? A partir do momento que você veio para a igreja, você casou também, você arrumou uma esposa, né? Tá vendo? Deus foi abençoando. Então, tá vendo?
Aconteceu comigo também, foi Arapuca, viu? Ela só tá aqui ouvindo aqui. Aconteceu essa Arapuca comigo também, viu, Felipe? Olha. Sabe? Fui para a igreja e depois no final do casamento tava arrumando para mim lá, viu? Glória a Deus por isso. As bênçãos acompanham. Amém. Com certeza. Deus Pai fala assim, a pessoa está sozinha, não pode ficar sozinha. Tem que ter a costelinha ali, tem que ter alguém para ajudadora. Pronto. Tá vendo só? Né? Eu estou trabalhando, mas eu estou ouvindo, viu, o senhor Elber? Nós estamos falando as coisas de igreja aqui, dá licença. Você é abençoada, minha filha. Deus te abençoe. Viu? Ô, Cris. Benção, tia. Deus te abençoe, minha linda. Você é abençoada. Todas Amém. são ajudadoras aí, São. nesses grandes homens aí. Glória a Deus. Obrigado por eles, Senhor. Amém. Vamos começar então, irmãos? Bora. Amém. Bora lá. Oração para a gente, inicial? Eu vou ficar quietinha aqui no meu canto. Por que, Sueli? Porque eu tenho vergonha. De Irmã quê? Feliz. Ah, sei lá. Louvar ao Senhor. Não, minha irmã. Eu tenho sim. Parece Mas a irmã Feliz encerrou para a gente semana passada com uma oração. Olha. Então, hoje alguém começa. Glória a Deus. Vamos orar então, a gente Senhor? receber também. Amém. Amém. Vamos orar. Eu preciso também, viu, meu irmão? De Amém. muita oração, tá? Não esqueçam de mim, não. Nunca. Glória a Deus. Pai que estás no céu, exaltado é o teu nome, digno de honra e de louvor. Oh, Pai, como é bom estar na tua presença. Como é bom falar contigo, Pai. Amém. Pai, no nome do Senhor Jesus, a tua graça, o nosso Salvador, o Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, glória seja dada a ti. Pai, coloco diante de ti, Senhor, a cada um deste grupo nesta manhã, a cada família, Senhor, que a tua presença, que através do teu Espírito Santo, incomode, arda, Senhor, nos nossos corações, com a tua presença, com sabedoria, com entendimento. A cada um, Senhor, seja, Senhor, derramada a tua unção. Faz-nos entender, aguardar, aprender, Senhor, de ti. Jesus, tu és o mestre, tu és o nosso mestre, um mestre excelentíssimo, aleluia, o nosso Rabone, glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Obrigado, Pai, por esta manhã, obrigado pela noite, obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus, seja com cada um. Amém. Dignamente louvado, exaltado o nome do Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Irmãos, alguns irmãos estão faltando hoje porque eles estão lá no Caminho dos Motas, né? Eu acho que hoje é seu dia de levar a palavra lá, não é, Felipe? Eu vou lá amanhã. Amanhã, né? Que horas? Isso. Amanhã eu vou lá às 7h. Mas vai mais cedo, viu, Felipe? Então, eu tô com esse plano mesmo. Eu tô para ir mais cedo. Eu vou ver se eu vou no meio da tarde, eu já vou lá. Isso, pra você ficar mais tranquilo lá, sabe? Porque é um lugar longe, né? O pessoal falou para mim da estrada também. A estrada é de terra, mas é boa. Então, muitos irmãos estão lá hoje, sabe, tia? Rita. Muitos irmãos estão lá porque vai ter o batismo, né? Agora, 9h30. Que lindo! Vai ter o batismo lá e alguns estão se retirando, né? Fizeram tipo um retiro que ia ser no carnaval, né? Como foi pago o lugar, então não teria como deixar encavalar para o ano que vem, porque senão, né, ficaria mais difícil. Então, eles aproveitaram esse feriado que vai ter, né? Segunda e terça. Então, muitos irmãos estão lá e, tipo assim, lá não pode usar celular, né? Foi o que foi passado, né? Não vai ter celular. Tipo assim, eu acho que pode tirar foto, mas não pode compartilhar, entrar na internet, né? Sim. Eu acho que isso aí não pode. Então, muitos irmãos estão lá, que nem o Delfino. O Delfino mandou mensagem ontem, irmão, puxa vida, eu não vou poder entrar na aula. E o Delfino gosta muito, né? O Delfino, depois que acaba a aula, ele fica aqui conversando, né? A gente fica conversando depois. Então, falou, puxa vida, Elber, não vou conseguir entrar. Mas eu falei, amém, irmãos, fique tranquilo, que depois está gravado. Meu filho só está demorando um pouco para compartilhar, porque ele está fazendo provas, né, essas semanas que passou. Mas essa ele vai estar mais tranquilo, vai começar a compartilhar as aulas de novo, né? Então, depois você assiste.
Mas é legal, né? Você vê que as pessoas, né, Felipe, né, irmãos? As pessoas se interessam, né, de escutar, e são pessoas que há muito tempo já estão na igreja, né? Então, é muito legal. A gente fica, né, muito satisfeito de ter esse momento, né? De estar aqui conversando. É muito legal, muito bom. Trocando experiência, né? Que nem esse testemunho do Felipe, olha para vocês verem. É uma coisa interessante para passar para os jovens, né? Tipo assim, toda oportunidade que ter, né, irmãos? A gente dá o testemunho, né, da gente. É claro que o testemunho é um semi-evangelismo, né? Então a gente entra com o testemunho e depois com a palavra de Deus para, né, mostrar para os jovens, porque os jovens eles necessitam de um caminho, né, uma direção, né, irmãos? Estamos precisando muito falar com nossos jovens, muito mesmo, porque olha, tá complicado para eles. E a Bíblia nos mostra que a maioria dos jovens foram os que mais sofreram. Os jovens foram os que mais sofreram na Bíblia, né? A gente pega lá exemplos de pessoas jovens, a maioria eram jovens, como que eles sofreram, né, para poder aprender. Então, a gente tem aquela frase, né, aquela famosa frase, né, que os inteligentes aprendem com o próprio erro e os sábios aprendem com o erro dos outros, né? Exatamente. Então, é muito melhor a gente ter testemunhos dentro da igreja que pode edificar a vida de um jovem, né? Uma pergunta, para você ver, uma pergunta que o Felipe ouviu mudou totalmente, né? Talvez eu poderia ouvir uma pergunta dessa e entrar por um vídeo e sair para o outro, né? Mas você vê que Deus preparou aquela pessoa, talvez seja uma pessoa até simples, para fazer uma pergunta assim, que mexeu com a vida do Felipe. Transformou, né? Transformou a vida dele. Hoje ele está aqui, é uma bênção na igreja, é uma pessoa que leva a palavra de Deus com uma sabedoria, né? Graças a Deus, uma sabedoria, uma inteligência, né? E uma autoridade, porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos assim uma autoridade para falar da palavra de Deus. E nós vemos, né, que as pessoas, quando viam Jesus falando da palavra de Deus, eles falam, mas esse é diferente, ele tem autoridade quando ele fala. Quer dizer, ele sabe aquilo que ele está falando, né? Foi o que fez a diferença mesmo. Justo. Então as pessoas olham e falam, pera lá, isso aí não é uma nuvem vazia. Não, ele é diferente, ele tem uma autoridade, né? E interessante que eu queria entrar, antes de entrar no Gênesis, né? Nós estamos estudando Gênesis 16, né? Começamos semana passada, foi um pedacinho, tem mais um tanto bom para a gente conversar, né? Mas é interessante que eu vi um pastor falando sobre que Jesus é o caminho, né? Eu estava vendo uma pregação, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas quando ele perguntou para um jovem, né? Um jovem fez uma pergunta para ele, mas o que é o caminho? Questionando esse pastor, né? O pastor se embaralhou, sabe? Começou a dar um monte de desculpa. Eu falei, puxa vida, mas o que é o caminho, né? Muitas vezes a gente usa essa frase, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas aí quando nós vamos lá para Gênesis, né? O pastor não deu essa resposta, né? Porque eu vi que ele embaralhou, coitado. Foi algo que deixou ele assim, meio sem resposta na hora. Até a mim também. Tanto é que eu fui procurar saber, eu fui estudei essa semana. Falei, não, mas eu quero entender agora. A gente sempre fala uma coisa, a gente sempre repete alguma coisa, mas o que será esse caminho, né? Será que existe um caminho mesmo? Será que existe de verdade? Daí eu fui lá para Gênesis, né? Existiam duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que na realidade Adão e Eva não queriam ter o conhecimento do bem e do mal. Eles queriam ser igual a Deus. Tanto é que Satanás fala no final, vocês serão igual a Deus. Então, conhecimento eles tinham do que era o bem e o mal. Tanto é que eles não comiam mato, eles comiam de frutas, né? Eles sabiam o que eles podiam fazer. Mas eles queriam ser igual a Deus. Então, eles usufruíram da fruta, né? Do conhecimento do bem e do mal. Mas existia uma outra árvore. Só que essa árvore... Olha para você ver que interessante, né? A árvore da vida, ela não tinha fruto. Ela era só... as folhas, só tinha folhagem, então não atraía. Não atraía. Então, no judaísmo, diz que aquelas folhas não atraíam eles. Não atraía. Tanto Eva e Adão. E era a árvore da vida, era muito mais importante. E nós vemos que logo após, quando Adão e Eva pecaram, o que Deus fez? Tirou eles de contato com a árvore da vida. Porque já pensou se eles comessem da árvore da vida? Automaticamente Satanás seria eterno, né? Automaticamente o mal se tornaria eterno, porque era a árvore da vida, da árvore da vida, né? Automaticamente o mal seria eterno. Automaticamente Deus tirou. Só que Deus não só tirou, como ele colocou anjos. E olha para vocês verem que interessante. Deus colocou querubins protegendo o caminho. Então, irmãos, olha para vocês verem que interessante. Então o caminho foi fechado lá atrás. O caminho para a árvore da vida foi fechado. Com 2 querubins e uma espada, né? A Bíblia diz uma espada flamejante. Então, o caminho da vida foi fechado. Só um poderia abrir novamente esse caminho. Só uma pessoa. E Salomão diz, né? Mas o que é a árvore da vida? Salomão diz lá em Provérbios 3,18. A árvore da vida é a tua palavra. A árvore da vida é a tua palavra. Então, a palavra de Deus era a árvore da vida. Então, Salomão explica... Mas aí Jesus morreu.
E o interessante que eu vou mostrar para vocês é que o véu do templo, olha para vocês verem que coisa muito interessante. O véu do templo tinha 2 querubins. E foi rasgado bem no meio dos 2 querubins. Então o caminho foi aberto novamente. O caminho foi aberto novamente através... Eu vou mostrar para vocês uma foto antiga. Elber. Oi. Enquanto você está projetando aí, acho que até uma questão sobre isso que é importante mencionar, e que vendo você falar, faz todo sentido, né? Diante de toda a história que envolve Cristo na cruz, né? E depois de todos os eventos posteriores a isso, é interessante pensar que antes do termo cristão, todos aqueles que seguiam aquilo que Cristo ensinava eram os que estavam no caminho. Justo, em Atos. É isso que é importante. Todos aqui, muito antes, o termo cristão surge lá em 300 depois de Cristo, mas o que se referia antes era aqueles que estavam no caminho. Ah, você está no caminho? Imagina as pessoas se referindo uns aos outros assim, né? Justo. Você faz parte daquele grupo dos que estão no caminho? Justamente. Interessante isso você entrar nesse assunto, Felipe, porque lá em Antioquia, eles designaram, né, aos cristãos, mas os cristãos, eles não se tratavam como cristãos. Eram como chamavam eles, exato, mas eles, entre eles, não se chamavam assim. Eles se chamavam os do caminho, né? E o interessante é que quando morria um judeu, eles colocavam o desenho do quê? De um peixe. Mas o peixe nada mais é que uma baleia, porque o símbolo da ressurreição é a baleia. Eles vão lá para Jonas. Jonas ressuscitou dentro de uma baleia. Jonas não ficou ali 3 dias, né? Como nós já comentamos. A tradição judaica diz que Jonas morreu dentro da baleia e foi ressuscitado. Tanto é que Jesus, né, quando pede, Deus deu um sinal, nos deu um sinal. Jesus vira e fala, não terá sinal nenhum mais, a não ser aquele do profeta Jonas. Então Jonas morreu e foi ressuscitado. Então todos, quando morriam, colocavam aquele símbolo do peixe, que era o símbolo da ressurreição, né? O símbolo da ressurreição, que eram de todas as pessoas que se tratavam como cristão. Muito interessante, Felipe, você comentar isso aí, é verdade mesmo, né? Eles se tratavam como caminho, as pessoas chamavam eles de cristãos, mas entre eles se chamavam a seita, tanto é que Paulo fala, né? A seita dos do caminho. Tá lá em Atos, sei lá, 7, alguma coisa. Verdade, Felipe, muito bem lembrado mesmo, irmão. E eu vou mostrar para vocês uma foto antiga, né? De como era, assim, retratado, como que era o véu do templo, né? E nós sabemos que a palavra querube, né? Querube era uma palavra babilônica. E eram aqueles leões alados, querube. Depois se tornou querubim, né? O judeu transformou em querubim, mas o princípio disso era querube. Eram aqueles leões alados, né? Que tinham aqueles leões alados que tinham aquelas asas. É óbvio, né? Se ele é alado, ele tem que ter asa, né? Então, aqueles leões de asas, né? Então, aqueles leões na Babilônia, tanto é que registros, né? Da Babilônia existe sobre os querubes, né? Aqueles leões, né? Como era feito a Babilônia. Entrava na Babilônia, tinha aqueles buta daqueles leões que guardavam, né? A função deles era o quê? Guardar, né? Então, eu vou mostrar para os irmãos a foto. Ela é antiga, né? Bem feinha, mas é uma retratação de como era o véu do templo, né? Os irmãos estão vendo? Não. Não? Tô. Agora tá. Então, o véu, né, o que separava o santo do santíssimo, né? Então, aqui é até onde o sacerdote ia, né? Num dia normal, e para lá desse véu, né? Que era o véu, ia somente o sumo sacerdote uma vez, né? Por ano, no Yom Kippur, e ele ia amarrado uma corda na cintura dele, né? Pelo caso, se ele tivesse alguma coisa errada, ele morreria lá. Então, as pessoas teriam que tirar de lá puxando, né? Amarravam uma corda na cintura dele e traziam puxando. Mas então, foi rasgado esse véu entre os 2 querubes. Olha para vocês verem que interessante. Então, novamente, o caminho passou a existir. Então, esse é o caminho que sempre a gente fala, né? Mas muitas vezes a gente... Mas o que será, né? Por que será esse caminho? Então, aquele caminho que foi fechado lá atrás, né? Que Deus fechou lá atrás esse caminho, novamente é aberto por Jesus. O véu do templo foi rasgado. Até mesmo em cima da Arca da Aliança existiam também 2 querubins, né? Sempre um olhando para o outro, né? Onde guardava, né? Então... Eu fui buscar, sabe, irmãos, o significado de tudo isso. Então, lá atrás, Deus fechou esse caminho, né? O caminho para a árvore da vida. E automaticamente, Jesus, quando morre, ele rasga o véu do templo, né? Simboliza ele rasgando o véu do templo.
Tanto é que até hoje, o tempo em 70 depois de Cristo foi destruído, né? E até hoje não reconstruíram, e dificilmente vão reconstruir no mesmo lugar, porque, né, para reconstruir naquele mesmo lugar, eles terão que tirar aquela abóboda, né, da amarela, a mesquita, né, de Al-Aqsa, né, a mais distante. Então, com certeza, os muçulmanos nunca vão deixar, se acontecer um negócio daquele, daí sim, né? E muitos esperam Jesus voltar, né, de Jericó. Ele vai vir, os judeus acreditam que Jesus nascerá em Jericó. Bom, Jericó é a cidade lá de Jerusalém mais muçulmana do mundo, né? Mais muçulmana, em todo lugar só mora muçulmano. Vir um judeu de uma cidade daquela seria né, uma coisa muito mais difícil. Então, eles esperam Jesus, que virá de Jericó, né? Nós sabemos que de lá nunca vai vir, porque é a cidade que tem muito mais muçulmanos, nunca vai vir de lá. E eles vão ficar esperando esse Jesus voltar para poder reconstruir um novo templo, ou construir um novo templo para a vinda desse Jesus. Mas nós sabemos que no lugar mesmo eles nunca vão reconstruir, né? E um judeu sem um templo não é um judeu, porque eles necessitam de um templo. Todas as festas deles, todos, né, o pecado deles eram todos levados para o templo, e no templo, né, eles faziam expiação. Nós temos o nosso templo, que é Jesus Cristo, nós temos o nosso sumo sacerdote, né? E pelo fato deles não acreditarem em Jesus, então, estão aí vagando. Eles tentam, né, dar uma resposta, ou aquele outro, né, os que não aceitam a Jesus Cristo, né? Mas eles não conseguem cumprir, né, com as leis deles, porque 70% das leis deles são cumpridas no templo. E sem o templo, não existe mais judeu, né? Mas tudo isso é para eles observarem, né, irmãos? Eu estava conversando esses dias com um amigo meu, ele é judeu, né? Ele se tornou um judeu, né? Foi para o judaísmo. E ele falou que não, isso, aquilo, que o outro. Eu falei assim, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Mas Deus deve estar com muita raiva de vocês, então. Eu falei, mas por quê? Faz 2000 anos que não existe o templo. Nunca existiu isso, né? Imagina isso aí, 2000 anos. Vocês estão sem templo. Como é que faz? Deus deve estar muito magoado com vocês mesmo. Mas aí eles tentam, sabe, inventam uma coisa, eles tentam tirar sarro do nome de Jesus. Vocês têm que ver como que eles falam o nome de Jesus, né? Eles tentam separar, alguns, não todos, né? Os que não têm respeito. Eles separam o J do Zuz, né? E falam que Zuz é o nome de um porco, né? No latim. Então, sabe, irmão, alguns judeus não têm um mínimo de respeito com o nome de Jesus. Como nós conversamos semana passada, os muçulmanos, eles respeitam muito mais o nome de Jesus. Eles podem respeitar os cristãos, mas os muçulmanos respeitam muito mais o nome de Jesus do que muitos judeus, né? E então é a história que está aí, né, irmãos? Eles passaram por tudo isso e nós sabemos que sofreram muito, né? Eles tentam jogar nas costas de Jesus toda essa causa do sofrimento deles, né? Mas são coisas que só Deus mesmo, irmão, para poder tirar essa venda dos olhos deles, né? E nós sabemos também que nós dependemos, porque algo está segurando a volta de Jesus, né? A vinda de Jesus está sendo segurada por alguma coisa. Algumas coisas estão faltando acontecer para que Jesus volte, né, irmão? É claro que existem algumas profecias que hão de se cumprir ainda em Jerusalém, né? Mas a volta de Jesus já está sendo segura por alguma coisa, né? Então, temos que pregar o nome de Jesus a tempo e fora de tempo, né? Por mais que esse rapaz ele tire sarro do nome de Jesus, sabe, irmãos? Mas muitas vezes o Jesus que é apresentado para eles é um Jesus romano, né? Até as roupas, até as vestes de Jesus, esse Jesus que nós vemos, não eram vestes judaicas, eram vestes romanas. Até que nós damos no teatro mesmo, né? São vestes que a gente vê Jesus, mas eram vestes romanas, né? A veste de um judeu era diferente daquela dos romanos, né? Tirando a do sumo sacerdote, que o Felipe usou, mas as outras roupas de Jesus que Jesus usa, então, nós passamos um Jesus romano, né? Um Jesus europeu. Oi. Até dentro disso que você estava explicando, eu tive a oportunidade de ver um vídeo de se eu não me engano, não sei se é rabino ou alguma coisa assim, aqui do Brasil, que tem um canal onde ele tem o objetivo de explicar as tradições judaicas para quem quisesse conhecer, né? Daí ele mostra como é que funciona, os significados da cultura, mostra lá como é que é a oração deles, ele transmite por online as orações dele, né, para mostrar para as pessoas, para popularizar. E eu lembro que teve um vídeo aliás, ele fez 2 vídeos, onde eles colocam a explicação deles, a versão deles sobre Jesus, né? E para mim foi algo que impactou bastante. Primeiro, o jeito como eles têm uma veemência em buscar elementos para negar, para não
Mas eles fazem isso à luz desse Jesus romano que você citou. Eu achei interessante você ter colocado isso, porque ele fez isso, ele também colocou nesse vídeo com muita ênfase, né? Da ideia que eles alegam, que eles trazem textos explicando, justificando, justamente a ideia do Jesus que Roma acabou consagrando, da imagem como a gente conhece do Jesus de Roma, né? Então ele faz questão de o tempo todo enfatizar a figura, sempre ele fala usando esse termo, Jesus romano para toda qualquer alegação dele. Achei interessante você chamar a atenção, porque eu vi nesse vídeo também. Interessante. Porque que nem, tipo assim, que nem quando nós vemos, né, que nem eu já comentei, mas nunca é demais comentar, né? O José, quando ele foi para o Egito, né, quando ele foi alçado, né, um governador, a primeira coisa que Faraó fez, trago ele aqui, raparam a barba dele. Então, tirou totalmente a nacionalidade de um judeu. Se rapando a barba, acabou a nacionalidade. Como eu comentei, sabe, Felipe? Quando os alemães estavam Hitler, né? Os nazistas na Alemanha, os judeus tinham a aparência dos alemães. Eles eram, né? Eles tinham praticamente a aparência dos alemães. Mas quando Hitler chegou até a Polônia, né? Os judeus de lá eram aqueles judeus mais arcaicos, mais barbudos, né? Eles tinham essa tradição judaica, né? Da barba. A primeira coisa que os soldados, né, os soldados nazistas fizeram foi rapar a barba deles, tirando o sarro deles e rapar. Assim foi a mesma coisa. Quando José foi alçado, né, a governador do Egito, foi mudado o nome dele para Zafenate Paneia, que é o salvador do mundo, né? Deram uma mulher para ele, Azenate, né, automaticamente, que era filha, né, do sacerdote de On, que era Potífera. On, nós vamos ver o nome On também, existe, né, um dos descendentes, né, de Rubem também, tinha um homem chamado On, né, mas esse On é diferente do sacerdote On, que era o Sol, né? Assim como também nós temos depois, mais tarde, né, Bet-Semes, cidade do sol. On quer dizer cidade do sol. Bet-Semes também, cidade do sol, né? Então, existe muita coisa igual na Bíblia, né? Muitos nomes que são parecidos com nomes egípcios, né? Mas então, o que acontece? Faraó manda arrancar a barba de José. Os irmãos de José não conheceram José, né? Eles não, é o que está acontecendo agora. Os judeus não reconhecem Jesus. Quando ele olha aquele Jesus que vai contra a lei, que manda matar judeu, que é tipo assim, o que as pessoas pregam, né? Que é um Jesus que tem um ódio de judeu, que é um Jesus que jogou praga nos judeus, né? Por quê? Porque muitos cristãos mataram judeus acreditando, né? Que essa era a vontade, né? Pelo fato de judeus terem crucificado Jesus. Então, os irmãos de José, quando viram José daquele jeito, né? Era um egípcio. Eles nunca iriam reconhecer José. Por mais que tinha passado 10 anos. A gente sabe que passou 10 anos, né? E muitos judeus dizem que a gente vê muita história sobre José, né? Mas a tradição judaica, ela não trata José assim como a gente trata, né? Um coitadinho. Quando nós começamos a ler, né, ali em Gênesis, né, vamos chegar nisso, nós vemos que José era o portador de notícias maus. Ele sempre chegava até Jacó com notícias más, né? Ele sempre estava ali fazendo intriga entre José e os irmãos. E ele ficou 10 anos na cadeia. Então, os judeus dizem que 1 ano para cada irmão que ele pegou de cadeia. 1 ano para cada irmão, né? Ele ficou preso. 1 ano para cada irmão. Isso é o que a tradição judaica comenta sobre José, né? Mas então foi isso. Então, José sem a barba não era um judeu. Assim como se Jesus loiro, né? Todo bonitão, né? Aquele cabelão muito bonito, né? Não tem nem como ele ser assim, né? Então, menina, aquele Jesus bonitão. Então, os judeus, eles não conseguem relacionar aquela pessoa com um judeu. Porque Jesus era judeu. Não adianta a gente pode querer falar o que for, mas Jesus era um judeu. Verdade. Jesus nasceu lá em Israel, né? Então ele era um judeu. Só que o Jesus que nós mostramos, que muitas vezes nós pregamos, não é mais aquele Jesus. É um Jesus romano, um Jesus totalmente diferente, um Jesus que ia contra a lei, né? Um Jesus que ia contra judeu. E isso afasta as pessoas. Afasta principalmente os judeus, porque os judeus, como que eles vão acreditar nisso? Então, muitas vezes, até o modo que a gente lê a Bíblia, nós temos uma lente romana também. É um meio, nós usamos uma lente, quando nós vamos ler a Bíblia, muitas vezes nós colocamos uma lente e interpretamos como Roma interpretou, né? Como é interpretado até hoje, né? Nós vemos até muitas pessoas interpretam a Bíblia de uma forma, né? Mas quando nós começamos a tirar essa lente romana e começamos a ler, né? Vamos lá para a cultura judaica, vamos interpretar como a cultura judaica, né? Era naqueles anos, né? A gente começa a ver que muita falácia, né? Muita invenção e que não condiz com o que está na Bíblia, né? Muita coisa que a gente acreditava e aí quando a gente busca na Bíblia, a gente não acha a resposta para isso, né? Por quê? Porque foram invenções, ficava bonito ser falado daquela forma e, tipo assim, vai passando de um para o outro, pronto.
É que nem aquele pastor que eu coloquei o vídeo dele, né? Ele estava pronto para fazer uma pregação, mas cantar aquela música, né? Solta o cabo da nau, né? Eu não sei cantar música direito, né? Então o pastor achou que Danal era o nome de uma pessoa da Bíblia, né? Você acredita, irmão? Ele acreditava que Danal era o nome de uma pessoa, né? Então ele fez uma pregação em cima de um tal de Danal que nunca existiu, meu Deus do céu. Né, meu Felipe? Felipe lembra isso aí, né? Eu tô procurando a história de Danal até hoje, não acho. Nem vai achar. E para o historiador é difícil isso, né, a gente? gente acha tantos outros profetas, né? Tem tanta outra interpretação de Isaías, de Ezequiel, mas Danal eu não acho. Você não pode ajudar eu, Elber? Olha, Felipe, é meio difícil, viu? Acho que já fundou. Esse Danal, se não me engano, ele tá lá no fundo do mar. Aí, tá vendo? Misericórdia, viu? Então, é o que acontece. Daí, tipo assim, quantas pessoas ouviram isso aí e vão repassar, né? Quantas pessoas escutaram isso e vão repassar isso aí? Vai indo, vai indo, vai indo. Daí, quando você busca na palavra de Deus mesmo, né? A resposta para isso, não tem, né? E muitas vezes a palavra de Deus nos diz que a gente perece pela falta de conhecimento, né? É a falta de conhecimento que faz a gente perecer, muitas vezes espiritualmente. A gente querer que a nossa vida mude, mas sem a gente mudar, né? A gente vive do mesmo jeito e quer que Deus mude a gente. Deus não muda a gente, né? O livre-arbítrio que comanda, né? Você tem dois caminhos. Você vai para cá ou vai para lá, isso é com você. Agora, escolha, e Deus ainda fala, né? Mas eu te digo, escolha o caminho do bem. Deus diz que existe dois caminhos, né? Mas ele dá uma dica ainda, mas escolha o caminho do bem. Ele dá uma dica, agora isso aí fica com a gente. Ele não vira e fala, eu vou levar vocês à força. Só que tudo tem consequências, né, irmão? Mas então esse José, coitado, ele foi para lá, arrancar a barba dele, né? Já não era mais um judeu. Automaticamente os irmãos não reconheciam. Então cabe a nós, né? Fazer que nem Isaac fez. Isaac, o que Isaac fez? Isaac foi lá naqueles poços, né? Que Abraão tinha aberto, né? E os amalequitas tacaram terra e enterraram. Isaac conseguia usufruir daquela água, conseguia, mas era uma água que saía fraca. É muitas vezes a palavra de Deus, muitas vezes a gente consegue repassar, mas ainda não é aquela água forte. Quando a gente arrancar todas aquelas das pedras, irmão, vai jorrar água de verdade mesmo. Então nós temos que tirar todo esse entulho, né, que os romanos, para não dizer outro nome, né, colocaram na palavra de Deus. Nós temos que arrancar todos esses entulhos, essas pedras que foram colocadas, para sair água, para sair bastante água para as pessoas, e essa é a função da gente. Por isso que nós temos a palavra de Deus. Muitas pessoas morreram, né, para poder ser traduzida a palavra de Deus. Até mesmo essa semana foi Tyndale, né, foi comemorado entre aspas, né, a morte de Tyndale, né, foi morto só porque ele traduziu para o inglês a Bíblia. Agora, já pensou, irmãos? Todas essas pessoas morreram para a gente ficar aqui vivendo essa vida da gente, pedindo casa para Deus. Quero um carro, eu quero um avião, quero um navio. Será que Paulo perdeu a cabeça, né? Será que Pedro foi crucificado de ponta cabeça? Tiago, o irmão de Jesus, Tiago o Justo, que era chamado naquela época, né? Ele foi jogado de cima do pináculo e lá embaixo quebraram ele no pau, morreu apaulado. Será que essas pessoas morreram para a gente ficar andando que nem rei aqui na Terra? Né? Muito pelo contrário, nós vivemos num mundo que crucificou o nosso Senhor. Será que nós vamos ter honra num mundo desse? Né? É muito difícil, né, irmãos? É muito difícil. É complicado. Muito. Muito complicado. Pode falar, Felipe. Acho que é outra... Eu não sei se eu até já falei em outras oportunidades, mas a gente observa esse desejo, principalmente dos discípulos de Cristo, né? Eu falo específico dos 4 evangelistas e de quem veio depois também trabalhando nesse registro, porque assim, quando a gente observa a vida dessas pessoas que trabalharam ativamente em popularizar, né, em popularizar a palavra de Deus junto com as pessoas, levando ao conhecimento delas, transformando vidas dessas pessoas, fica muito nítido o desejo dessas pessoas em multiplicar isso cada vez mais. E aí teve até um texto que eu estava lendo que ficou, para mim, comprovado esse esforço. Foi feito um cálculo onde dizia o seguinte: se pegassem todos os manuscritos originais de todos os livros bíblicos, juntassem todos os que estão em hebraico, trazer também as suas versões gregas e latinas originais, totalizariam pelo menos 40 mil escritos.
40 mil escritos. E aí fizeram comparação com outro livro, que é um clássico da literatura ocidental, que é a Ilíada, de Homero, né, que narra a Guerra de Troia, o cavalo de madeira. Esse livro em questão tem 1.700 cópias originais. Olha a discrepância. Então a gente observa aí o quanto que chegou até nós hoje, de maneira preservada, direto do original. 40 mil, em detrimento desse outro livro, que é a base também do nosso pensamento ocidental, que em 1700, olha só a discrepância. Então a gente vê que esses primeiros homens que foram inspirados por Deus a escrever os evangelhos, e depois os outros que foram multiplicando isso, olha só quanta coisa que chegou para nós até hoje, que foi preservado de alguma maneira. Nós temos até hoje lá em Israel a divisão de arqueologia, que até hoje ainda encontra alguma coisa. Em 1948, nós tivemos lá a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, né? Dos pergaminhos de Qumran. Com RAM lá, né? E chegou tanta coisa. Em 1948, nós já tivemos uma descoberta dessa. No século passado, olha quanta coisa que nós descobrimos, nós ainda encontramos hoje, peças que corroboram com versículos bíblicos, né? Teve até esses tempos atrás, acho que eu vi esse texto, depois eu vi que o Elber postou no grupo um pedacinho que falava citava o nome de Gideão. Justo. Né? Então, esses dias atrás a gente está achando situações como essa. Então, isso vai aparecendo e vai chegando até nós, mas eu fico encantado e maravilhado com o nosso Deus ao saber que tudo isso chegou até nós, foi permitido que chegasse até nós. Porque eu garanto, com a quantidade de impérios que se levantaram, que se ergueram e sucumbiram, muitas vezes sitiaram Jerusalém, se levantaram contra Jerusalém, é um milagre que tudo isso tenha chegado até nós hoje. Amém, verdade. É um milagre que tenha. Podemos pegar o exemplo do próprio profeta Jeremias, depois de Daniel, a situação que eles viveram, né, nesse meio tempo aí. Será que muita coisa não poderia ter sido perdida somente nessa ocasião que a gente pode estar pensando aqui? Nosso Senhor. É um milagre muito grande tudo isso ter chegado até nós. Né? Isso é uma prova do amor de Deus, simplesmente pelo fato de conhecermos a sua palavra. Termos ciência, chegar até nós o entendimento de cada uma delas, desde o Gênesis até o Apocalipse. Amém. Verdade. O interessante, porque que nem o caso você comentou, né, o descobrimento, né, em 1948, interessante que você vê, Deus esperou todo esse tempo, quando Israel se torna independente, 1948, né, o povo volta para Jerusalém, todo aquele povo foi massacrado, né, irmãos? Né, Felipe? Foi massacrado por Hitler, todos os judeus, né, que eles fizeram? Saíram da diáspora e voltaram novamente. Estão voltando até hoje, né, para Jerusalém. Então, quando eles começam a voltar para Jerusalém, é descoberto em Qumran, né? Todos esses livros, todos esses manuscritos, né? E assim, foi descoberto uma pessoa assim. Oi? No mesmo ano, né, Alberto? No mesmo ano. Então, tem muita coisa ainda que está para ser descoberta, né? Até mesmo o rei Davi. Foram descobrir que o rei Davi existiu de verdade. Até então a Bíblia falava sobre o rei Davi, né? Mas somente em 1990 acharam uma pedrinha pequenininha, os arqueólogos falando não sei o que lá, rei Davi. Daí passaram a ver que o rei Davi existiu porque tinham agora, né? Os arqueólogos acharam uma pedrinha escrito rei Davi. Existe o prisma de Senaqueribe, né? Que aquele Senaqueribe que foi filho de Sargão, que levou as 10 tribos embora. Então, esse prisma de Senaqueribe, ele conta, sabe? Conta várias histórias ali, mas só histórias dizendo que ele foi vencedor, né? Ele não conta quando aquele anjo desceu no arraial e matou mais de 75 mil, né? Do povo dele, né? Soldados dele. Isso não conta, né? Mas só conta a grandeza. Então, você vê, a arqueologia, ela entra, né, na história e a gente passa a ver que existiu mesmo de verdade essas pessoas, né? Senaqueribe, né? Aquele homem mau, né? Que tinha um homem que trabalhava para ele, o Rabizaque e o Rabiserá. Rabizaque, quando ele chega até lá e aquele povo tá em cima assim, né? Fazia o quê? Quase um ano que não comiam, tudo com medo, né? De Senaqueribe iria invadir. Rabizaque começa a falar em hebraico, né? Com o rei, então. Daí o rei vira e fala assim, Rabizaque, por favor, fale na linguagem sua, siríaca, porque o povo aqui está escutando. Ele virou e falou assim, mas eu quero que todos escutem mesmo, porque antes de todos vós serem mortos, vocês vão comer os seus próprios excrementos e vão beber sua própria urina.
Então, isso existiu, tá ali, tá escrito no Prisma de Senaqueribe. Então, é a Bíblia, né, fazendo essa junção com a arqueologia, né, Felipe? É uma coisa tão... Não que a gente precise de arqueologia. A gente não há essa necessidade, porque a fé da gente faz a gente acreditar na Bíblia. Mas a arqueologia passa a dar, né, subsídios para aquilo que existe na Bíblia. Então, isso para a gente é tremendo, isso aí, nosso Senhor, é demais, né? E nós vemos depois que o povo volta, né, da Babilônia, né, da Zorobabel, Neemias e Esdras, né, eles passam a reescrever novamente, eles pegam, né, aqueles livros, né, que estavam quase perdidos e voltam a reescrever novamente, e graças a Deus chegou até nós, né, Felipe? Chegou até nós, você vê uma luta. Então, nós vemos aqui a Bíblia, nada mais é que a história de um povo, né? Você vê uma luta de um povo. É a história do povo judeu. A Bíblia é a história do povo judeu. E a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, nós passamos a fazer parte dessa história, né? Nós sentimos aquilo que está acontecendo. Só que nós dependemos também de conhecer pelo menos um pouquinho da cultura judaica para saber, né, o que estava acontecendo ali. Por que aconteceu tal coisa, né? Por que Jesus falava de um jeito? Né? Por que aquela mulher tocou somente na orla do manto de Jesus? Será que ela não teria oportunidade de segurar no pescoço dele? Claro que teria, mas o respeito que ela teve de tocar só na orla do manto de Jesus, né? Então, são coisas muito interessantes que às vezes a gente depende somente de um pouquinho, né? Saber somente um pouquinho da cultura judaica para a gente ter uma noção da coisa maior que era aquilo, né? Era muito maior que era aquilo, né? A semana retrasada foi a festa do Sukkot, né? A festa das cabanas lá para os judeus. E Jesus, nesse dia, né, ele fala, eu sou a água da vida. Nessa festa, Jesus diz isso, eu sou a água da vida, que é a festa das cabanas, né? O povo ficava debaixo das cabanas, né? Passa-se a ideia pelo fato de se esconder, a festa das águas, né? Então, Jesus diz, né? Então, quando a gente passa a conhecer a cultura judaica, o que era a festa das cabanas, o que era o Sukkot, né? Era a festa da água. Então, Jesus diz, eu sou a água da vida, né? Então, muito interessante. Então, um pouquinho que a gente passa a conhecer a mais, né? Puxa vida, é uma coisa tão grande para a gente. Puxa vida, é mais do que aquilo que eu pensava, gente, é muito mais. E muitas pessoas têm esse conhecimento, mas eles seguram, eles não passam para as pessoas, sabe? Eles não querem que as pessoas saibam, sabe? Eu sei, mas é só para mim. Você vê isso muito, né? Esses dias eu fui levar a palavra, eu terminei de levar a palavra na quarta-feira, a pessoa me chamou de canto, assim, ó, aqui, falar uma coisa para você, o que você falou lá não está na Bíblia. Eu falei, o quê? Não, você falou sobre lá o tanque de Betesda, que lá em João 5,6 fala assim, assado. Eu falei, não, tudo bem, lá em João fala isso aí, mas deixa eu pegar sua Bíblia. Ele abriu a Bíblia, tá entre parênteses? Tá. Eu falei, então isso aqui são textos massoréticos que foram incluídos, né? Foram incluídos na Bíblia. Então, a pessoa me chamou para chamar minha atenção, né? E eu deixei ele falar tudo que tinha que falar. Não que eu seja melhor que ele, mas aquilo que a gente fala, a gente tem que saber o que tá falando. Porque se uma pessoa pega a gente e fala, mas e daí a gente vai ficar no ar? Eu fiquei sabendo porque o Zé falou para mim. Né? Não, eu leio, eu gosto de ler, eu gosto muito de ler, eu tenho todos os meus livros aqui, tudo que a gente conversa, eu me baseio pelos meus livros, né? Então, daí essa pessoa passou a entender, era assim, era. Então, o tanque de Betesda quer dizer casa da misericórdia, mas era usado pelos romanos, tanto é que o tanque de Siloé era usado pelos judeus, o tanque de Betesda era usado pelos romanos. Você não vê falar o tanque de Betesda, mas Jesus cuspiu no chão, fez aquele barro e fez a pessoa se lavar do tanque de Siloé, que é o tanque dos enviados, né? Mas então, como você vai descobrir isso aí? Através da cultura judaica. Você começa a estudar mais, você vai estudando, você vai aprendendo. Graças a Deus vai dando conhecimento, Deus vai dando sabedoria, Deus vai colocando... Eu comentei, sabe, irmão? Os irmãos já sabem. Muitos dos meus livros antigos que eu tenho aqui, meu pai achou na reciclagem. Meu pai conseguiu na reciclagem, sabe? E eu, ali naquele dia, eu passava na casa da minha mãe, vindo de serviço, eu vi aquele monte de livro, eu sentava lá e começava a olhar os livros. Falei, não, isso aqui eu vou tirar para mim. Eu tenho uma biblioteca aqui extensa de livros que veio da reciclagem. Um dia, se eu tiver a oportunidade, eu vou fazer com uma biblioteca, eu vou colocar Biblioteca Vicente Godoy, que é o nome do meu pai, porque foi ele que achou esses livros. Legal. Né? Meu pai não tem leitura nenhuma. Mas ele pegava os livros e falava, Albert, vai dar uma olhada nos livros lá. Nossa, eu tenho todos os livros meus, a maioria, 80% são livros da reciclagem, livros que uma pessoa jogou fora, pessoas jogavam fora. Você vê a utilidade que tem pra gente, né? A utilidade que tem pra gente. Então, muitas vezes as pessoas me questionam, Albert, mas isso aí está na Bíblia? Eu falei, não, isso aí, existe a Bíblia e existe os escritos paralelos à Bíblia. Né? Existe Eusébio de Cesareia, existe Cestos africanos, existe o próprio Flávio Joséfo. Eram pessoas, né, que tiveram conhecimento de algo muito mais profundo que nós, então eles passam o lado da história para a gente. Eu gosto muito da história. Nos ajuda, né, a entender. Como diz o Felipe, a palavra de Deus diz também que a Bíblia só é esse aqui? Não, tem muito mais.
Muito, né? É uma biblioteca. Justo. As coisas do Senhor. Então, é isso aí. Justamente. Amém. Amém, irmãos? Amém. Começamos num assunto e já quase terminando a aula nossa e estão falando desse assunto. Mas amém. Vai servir para alguém, né? Com certeza. É bom a gente ouvir, é muito bom. Só aprender. Com certeza vai servir. Só da gente até em concordância que a tia Neia colocou agora, da questão da biblioteca, né? Se a gente parar para pensar quantos povos, quantos registros nós temos ali, né? Nós temos ali, desde Abraão, passando pelo faraó, Egito, né? Até Jesus pregando na época de Roma. Olha só quantas civilizações, quanto tempo passou a partir daí, quantas coisas a gente pode analisar, costumes, tradições, que a gente pode analisar disso tudo. É muito rico, gente. É muito lindo. Interessante, sabe, que nem é João que fala, né, que se tudo aquilo que Jesus fez fosse colocado em livros, o mundo não conteria, né? A gente sabe que o mundo é grande e iria conter, mas eram muitos feitos, né, que Jesus fez, então João fala que o mundo não conteria todos esses feitos, né? Interessante que eu estou terminando de ler um livro de Eusébio de Cesareia, né? Então esse Eusébio de Cesareia, ele fala que existia um homem chamado Abígalo, que era um rei de Odessa, né? E esse rei de Odessa, ele tinha um corpo todo cheio de escamas, era doente, né? E ele ouviu falar sobre Jesus, né? E ele era ali, Eusébio de Cesareia comentando, né? E, em cima disso, e foi Sextus Africanos quem passou esses escritos para Eusébio de Cesareia, né? Um outro historiador. Então ele falando assim que esse Abígalo mandou uma mensagem para Jesus, né? E legal que tem um escrito, sabe, irmãos? Legal que tem um escrito desse Abígalo, né? E depois tem a resposta de Jesus. Eu estou dizendo para vocês, eu não sei se é verdade. Um historiador colocou aquilo ali, né? Mas é muito interessante que Jesus escreve para ele, sabe? Jesus manda também uma resposta através de Ananias, dizendo que quando ele fosse, né? Quando ele fosse morto e ressuscitasse, ele mandaria uma pessoa. Tanto é que depois vai para lá Tadeu, né? Jesus manda Tadeu, Tomás e Tadeu, que eram 2 dos 70, né? Faziam parte do grupo dos 70. Então Jesus manda 2 pessoas para lá, né? E fazem oração e falam sobre Jesus lá, e as pessoas se convertem, sabe? Então é muito legal, sabe? Porque, tipo assim, são escritos de 200 depois de Cristo, 100 depois de Cristo, sabe? Pode ser verdade, como pode não ser verdade também. Mas é muito legal que a gente fica sabendo, olha que legal, né? Esse homem foi curado, foi lá o discípulo de Jesus, não falou nada fora da Bíblia, nada daquilo que a gente conhece, sabe? Ele foi lá e levou a palavra mesmo. Aquela pessoa foi curada. Muitas pessoas aceitaram a Jesus, né? Dizem que essa cidade Odessa ficava do lado oposto de Jerusalém, que existia o rio Eufrates, né? Do lado de lá do rio Eufrates. Então é muito legal, sabe, irmãos? Essas histórias é muito legal. Ele conta sobre esse Tiago, né? Sobre o Tiago, irmão de Jesus, mas ele conta de uma forma. E o legal é que parece que ele conviveu com aquilo. Então, quando a gente vai lendo, a gente parece que entra dentro da história também. Ele conta como se estivesse contando para o Zé ali. Então, Tiago, né? O justo, irmão do nosso Senhor, foi empurrado, né? Então, ele vai dando assim umas ideias para nós, que nem quando Paulo chama a atenção de Simão, ele fala, né? Ele contando essa parte, né? De Paulo chamando a atenção, mas não era o Simão, Pedro. Era o Simão, filho de Cleófas. Então, são coisas interessantes, sabe? Muito legal, assim, que a gente... Olha que legal, gente, muito interessante. Pode ser verdade? Pode. Mas pode não ser verdade também. Mas amém. Mas pelo menos, está de acordo com a palavra de Deus, sabe? Seria diferente se eu ouvisse falar assim, daí foram os discípulos de Jesus, levaram uma imagem de Jesus, mandaram ele beijar e ele foi curado. Daí eu já ficaria com o pé atrás. Mas a cura foi em cima daquilo que era mesmo, sabe? Um método de Jesus. Então a gente passa a acreditar porque o método é o mesmo. O método é o mesmo. Então é muito interessante. Eu vou recortar só essas frases, né? O escrito de Jesus, né? Diz que é o escrito de Jesus, para vocês verem que interessante, sabe? Que é o escrito de Flávio José falando sobre Jesus, né? Flávio José comentando que apareceu uma pessoa que se dizia o Cristo. Então é legal que eram historiadores que estavam no dia a dia. Eles tiveram contato com Jesus ali, né? O Flávio José, pelo menos, né? Assim, diferença assim, de 30 anos de Jesus, né? Mais novo que Jesus. Então, ele teve contato com pessoas que tiveram ali contato com Jesus. Ele conheceu pessoas que conheceram Jesus. Então, ele fala daquilo que ele sabe, né? Muito interessante, irmãos. Eu vou fazer um recorte qualquer dia e vou trazer para os irmãos as falas, sabe? Para mim, pelo menos para mim, eu acho muito interessante, sabe? É uma coisa que a gente lê e fala, puxa, que legal. Amém, irmãos? Então vamos começar. Tá bom demais. Amém. Irmãos, então nós estamos comentando sobre Agar, né? Agar e Sara, né? Aí começa, né, tia? A Bíblia começa, não tá lá no capítulo 16 de Gênesis, né? Quando as mulheres começam a entrar mesmo de vez na Bíblia, né? Tirando o fato de
de Eva, né? Mas quando as mulheres começam a aparecer, né? As mulheres começam a dar instrução para os maridos, né? Então nós vemos lá que muitas vezes os judeus, eles tinham essa cultura de menosprezar, assim, tirar a mulher, assim, dos atos religiosos, pelo fato de Eva, né, ter instruído mal Adão, e pelo fato também de Sara ter instruído mal também Abraão, né? Então, eles juntaram, pegaram essas duas partes, então colocaram essa pecha nas mulheres, né? Que as mulheres podiam fazer de tudo, menos o trabalho, né? O trabalho no templo. Eles podiam fazer qualquer coisa, menos esse trabalho de ter esse contato com Deus. E nós vemos aqui que Deus tem um contato 2 vezes, né? Na Bíblia diz que a única mulher que teve 2 vezes esse contato com o anjo foi Agar, né? Você não vê mais isso. E Agar teve 2 contatos com esse anjo, né? Tanto é que ela colocou o nome daquele lugar, né? O lugar onde encontrei o anjo que fala, o anjo que me vê, uma coisa assim, né? Balar da Omer, né? Que é o nome do lugar. Eu não puxei que é o nome, mas é mais ou menos isso, né? O lugar que o anjo fala, o lugar que o anjo me viu, né? Então ali começa essas coisas, né? Então Agar passou a querer ajudar Deus, né? Passou a querer ajudar Deus a ajudar eles. Então a Agar passou a dar instruções a Deus. Ó, Deus, faz dessa forma que vai ser mais fácil. Não me usa, não. Usa ela. Né? Ela tem idade. Então, nós estamos nessa parte, tá, irmão? Nessa parte de Agar e Sara e Agar e vamos continuar. Amém? Amém. Amém. Então, eu vou contar uma história, irmão, de um homem, né? Isso aí de 1975. Ó, ele deu essa introdução, né? Quando as mulheres vestem as calças, né? Tipo assim, quando as mulheres passam a viver como os homens, né? Não que não possa viver ou vestir calça, né? Mas ele dando essa ideia, né? Tipo, quando as mulheres passam a fazer o papel do homem na Bíblia, né? Há algum tempo, Bill Gothard veio de Dallas para falar 2.600 pastores. Uma de suas afirmações foi um verdadeiro puxão de orelha em todos nós. Ele disse que, de longe, a maior queixa das esposas dos pastores era que seus maridos não estavam assumindo a liderança espiritual de seus lares. Pra vocês verem que interessante, né, irmãos? Há uma história que conta, né, que a esposa de Martinho Lutero, é uma história, eu nunca vi isso escrito, mas há uma história que sempre repassam, né? Que um dia ela falou que o sonho dela era morar dentro da igreja, porque Martinho Lutero era de um jeito dentro da igreja e fora da igreja era de outro. E nós sabemos que é mais ou menos, né, irmão? Nós não somos bobos, né? Nós sabemos que muitas vezes dentro da igreja a gente é tão assim bonzinho, né? Mas dentro da casa a gente não tem paciência com os nossos filhos. Eu era assim, eu não vou dizer para vocês, eu era assim na rua. Na rua eu era um palhação. Mas dentro de casa eu não tinha paciência. A tia me conhece, eu não tinha paciência com meus filhos, né? Não tinha brincadeira. Agora não, agora esse tempo que eu tô em casa, brinco, a gente tira sarro, a gente briga, luta, né? Então eu tenho esse contato. Eu não conhecia o Eduardo cresceu sem eu ter esse contato com ele. Se a Cris usasse essa frase, era verdade. A Cris poderia muito bem falar, eu queria morar com o Elber da igreja, morar aqui dentro da igreja, porque o Elber lá de casa é outro. E eu vou dizer para vocês, era verdade, ela não estaria mentindo. E eu acho que é o que acontece muitas vezes, né, irmão? Muitas vezes acontece muito disso, né? Nós somos um na igreja e um outro totalmente diferente em casa. Mas nós sabemos que no púlpito a gente pode até demonstrar todas as nossas graças, né? A gente pode, nossos atributos, mas quando a gente fecha a porta do quarto, irmãos, não tem graça, não. Nós estamos ali frente a frente com Deus, não tem gracinha com Ele, não. Ele sabe como é que nós somos, né? Não adianta a gente querer ser diferente com Ele, querer ser hipócrita na frente dele, que não vai ser, né? De forma nenhuma. Então, inúmeras histórias comprovam essa queixa. A mais comum é aquela que o pastor está no andar de baixo, orando para o Senhor lhe dizer se deve ou não mudar de igreja, enquanto sua esposa está no andar de cima fazendo as malas. Quer dizer, embaixo o pastor está fazendo as orações. Ah, Senhor, será que eu devo mudar? Mas está aqui em cima a mulher já está fazendo as malas. A mulher já está fazendo as malas, então a mulher já está tomando atitude. Enquanto a pessoa está ali orando, a mulher já está fazendo a atitude dela. Não, nós vamos mudar, acabou, vai ser dessa forma, né? Eu vi uma história muito legal essa semana, que o marido contando, a pessoa contando, né? Diz que todo dia a mulher acordava cedo e olhava assim na janela e a vizinha pendurava, né, as fraldas da criança. Daí sempre a mulher virava e falava, olha que essa mulher não sabe, essa mulher não é uma mulher de verdade, ela não sabe lavar as fraldas, olha que roupa suja, o marido quieto. No outro dia, a mesma coisa. Nossa, como que pode lavar umas fraldas? Olha que horror que tá essas fraldas sujas, gente. Misericórdia. Mulher não serve para ser mulher, a mulher dele sempre reclamando, e ele quieto. Quando foi num sábado, ela acordou tudo e olhou para lá, pro lado de fora, né? E todas aquelas fraldas brilhando lá, todas limpinhas, né? Daí ela virou e falou, nossa, virou e falou pro marido dela, até que enfim essa mulher lavou direito a roupa, né? Pra você ver como é que tá branquinha hoje. O marido dela falou assim, eu acordei de manhã, fui lá e limpei a nossa janela. Quer dizer, a sujeira era da janela, não era das roupas. Né? Eita! Tá vendo? Então... Pois é. E eu não esqueço uma coisa, eu vou contar um negócio pra vocês, mas se a minha irmã vier, ela vai me mandar me matar.
Eu lembro uma vez que na rua da casa da minha mãe, só na casa da minha mãe tinha telefone, né? Então, nossa senhora, todo mundo telefonava com a minha mãe. Chama o Zé, chama a Mariana. Nossa, era uma coisa de louco, né? Daí, um dia, chama fulano de tal. Daí fomos lá, chamamos a menina veio, né? Daí a menina tinha que marcar um telefone. Daí a menina virou e falou assim, aqui, pega uma caneta pra mim. Daí minha irmã demorou pra voltar. Falei, não precisa não, vou escrever aqui na estante mesmo. A estante tava tão empoeirada que a menina escreveu na estante. As minhas irmãs queriam bater na menina. Minha mãe falou, por quê? É só porque ela abriu o olho seus? Só porque ela abriu o olho de vocês? A menina escreveu na estante de tanta poeira que tinha. Meu Deus do céu! É que vocês não conhecem minha irmã, né? Então minha irmã não vai saber. Vocês não vão comentar com a minha irmã, então vocês não... Minha irmã manda matar eu. Mas você vê, muitas vezes a gente quer mudar de igreja, né, irmãos? Achando que o problema tá na igreja da gente, né? Mas tá no modo de enxergar da gente, não é mesmo? Lógico. Há não muito tempo, li a história de como um pastor foi chamado para pastorear uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. Essa igreja havia pedido a ele para atuar como pregador, substituto. Temendo que aceitar pudesse indicar a intenção de concorrer a um cargo tão cobiçado, ele recusou a oferta. Sua esposa, no entanto, não pensava da mesma forma e aceitou o convite por ele, cumprindo o compromisso. Mais tarde, o homem veio aceitar o chamado para ser o pastor daquela igreja. Quer ver? A mulher pulou na frente de novo, tá vendo? Antes dele aceitar, ela já tinha aceitado. Nem sempre a história acaba tão bem, como nos ensina os textos de Gênesis 16. Abrão, um homem de fé, revelou ter pés de barro, até mesmo na sua casa. As consequências devastadoras da sua passividade diante da pressão devem servir de alerta para todos nós. Né? Aqui está citando as mulheres, mas está vendo também que os homens também agem dessa forma, né, irmãos? Aqui está citando o caso da mulher, mas parece que só a mulher que age errado, né? Mas os homens também, nós homens também, claro, 70% das vezes nós tomamos atitudes, né? No ímpeto, né? Mas aqui está querendo, aqui o escritor está querendo levar para o lado da mulher, né? Querendo mostrar a passividade de Abraão. Nem sempre a história acaba bem Abraão, né? Abraão, homem de fé, revelou ter pés de barro, também já li essa parte. Embora esse texto mostre que ele falhou ao dar ouvidos à sua esposa, deixe-me rapidamente dizer que muitos de nós falham justamente por não darmos ouvidos a elas quando devemos. Homens, não usem esse texto como um trunfo, né? Sobre suas esposas, pois isso seria um grande erro, que não venhamos a usar estas passagens para provar nossas ideias preconcebidas e preconceituosas, mas para iluminar o nosso coração e a nossa mente e assim crescer na fé. A minha esposa vivia falando para mim, Albert, tira férias. E eu achava que era bonzão. Eu ia pela minha cabeça. Se eu tivesse ido pela dela, graças a Deus eu não teria que passar por toda essa tribulação que eu passei, né? Então, muitas vezes a gente perece para não dar ouvido para nossa esposa, né? Muitas vezes a gente deixa de viver bem pelo fato de achar que nós somos os melhores. Eu sou o homem da casa, aquela coisa machista, né? Não, minha esposa não sabe nada, que não sei o quê. Então, aqui também ele está mostrando essa parte também, né? Amém, irmãos? Tudo tranquilo? Tranquilo. Agora, pode falar, irmã Sueli? Oi? Tranquilo? Não, tá tudo tranquilo, tô gostando de ouvir. Amém, irmã. Mas vai que ver se vocês falam também, porque eu já falo demais, viu, irmãos? Faz mal, não pode falar, eu também falo a beça. Amém. A proposta de Sara. A proposta de Sarai, né? Os primeiros 6 versículos não são apenas uma condenação da postura e da conduta de Sarai. Na verdade, o que vemos é a combinação dos pecados de Abrão, Sarai e Agar, todos contribuindo para a discórdia que se seguiu. Apesar disso, foi Sarai quem deu início a essa sequência particular de eventos. Por isso, vamos começar por ela. Sarai, esposa de Abrão, era impedida de ter filhos. Um herdeiro talvez fosse a coisa mais desejada para um homem daqueles tempos. Este era o caso de Abrão, pois fora dito a ele que ele seria pai de uma grande nação. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o teu nome, né? Se tu uma bênção, está lá em Gênesis 12:2. Sarai se sentia pessoalmente responsável pela ausência desse filho. Irmão, mas vocês imaginam também a vida dessa mulher, né? Imagina a promessa que Abraão recebeu, né? E, poxa vida, imagina o peso que essa mulher também não carregava, né? É claro, até então Abraão não tinha tido outra mulher, só tinha tido ela. Né? Poderia ser que o problema estivesse com Abraão. Mas ela já achava que era com ela o problema, né? Ela já achava. Imagina o peso que essa mulher não carregava, né, irmãos? Tinha toda a riqueza do mundo, até que Abraão mais tarde reclama, né? Poxa, sou rico, tenho bastante coisa, mas vou ter que acabar deixando a minha herança pro Damasceno, pro Eliezer o Damasceno, né?
Quer dizer, ele não teria um filho, né? Imagine, tinha tudo, mas aquilo, né? Aquela promessa de Deus até então não tinha se cumprido na vida dele. E Sarai carregava isso, né, irmão? Porque muitas vezes nós lemos a Bíblia, nós falamos, Sarai foi errada, mas quem passou pela pele dela para saber aquilo ali, né, irmãos? Quem ficou um dia na pele dela, né? Achando que, puxa vida, será que o problema sou eu? Né? Será que sou eu que estou travando a vida dessa pessoa? Né? Muitas vezes isso deve passar pela cabeça de algumas mulheres, alguns homens, né? Muitas vezes, nem o Felipe tinha esse pensamento, né, Felipe? Que não ia para frente, né? Mas será que o problema está comigo? Será que eu sou o problema? Será que o problema está na minha casa? Será que o problema está com os meus pais? Né? Então, fica. Agora imagine Sarai, né? O que não passou pela cabeça dela, né? Ela estaria travando essa vida, essa bênção, né? Ela achava que por nunca ter dado à luz uma criança e por sua idade avançada, parecia um impedimento a isso. Outra coisa precisava ser feita para que Abraão pudesse ter um filho com outra mulher. Ela pensava, eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz filhos. Olha pra você ver. E ela falou, né? Ela externou isso, né? Deus tem me impedido. Quer dizer, como que Deus estava querendo abençoar? Deus queria abençoar Abraão, mas ao mesmo tempo ela achava que Deus impedia ela de ter um filho. Então ela tinha com ela que algo de errado estava com ela, né? E ela vai e fala, bom, deixa eu ajudar Deus então, né? Abraão, portanto... Oi. Mas eu vejo aqui, porque a promessa foi para Abraão, certo? Lá no Éden, quem o Senhor falava era com Adão. E aí a Eva que foi, né? E fez então, o que tinha que fazer. Eu acho que a comparação aí é a mesma. Justo. Porque, né, falou com Adão e a mulher que deu a iniciativa. E aí também, se o Senhor falou, Abraão, eu vou te dar, né? Quer dizer, nós, né, pensando assim, como humano, ele teria que ser firme. Não, eu não vou querer, porque o Senhor já prometeu, e é com você. Mas não foi assim. Ela falou e ele cedeu, né? Então, eu creio que Abraão, como Adão, tem alguma coisa aí bem... E ele deve ter achado custoso, né, gente? Imagina, ele estava com uma mulher de quase 80 anos e, de repente, oferece para ele uma mulher de 27. Ele deve ter falado, não, gente, eu não quero, né? É muito nova para mim. É muito novinha. Mas eu não vejo isso, não. Eu vejo que se ele era um homem de bênção, se era um homem que o Senhor prometeu a ele, se ele era o homem das nações, né, iam ser os descendentes deles, então não é fácil, Não é, mas eu acho que já fazia parte, né, do propósito de Deus. Justamente. Nós vemos que depois Deus fica 13 anos sem falar com Abraão, né? 13 anos. Ismael cresce até a idade de 13 anos e Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Nós vemos ali que... Imagina a agonia dele, né? Porque o homem que falava com Deus, então, de repente Deus se cala e tem que saber por quê. Por quê, né? Justamente. E daí nasceu o filho, né? Porque, tipo assim, vamos supor que nascesse uma menina de Agar, né? Daí ele ficaria com o pé atrás. Mas não, nasceu um menino. Né? Nasceu um homem. Então, puxa vida, ele deve ter imaginado, agora já tá tudo tranquilo, o que Deus prometeu para mim já aconteceu. Ou pode ser também que ele tenha ficado sem graça falar com Deus, né? Já nasceu um homem, tá bom, tá tudo tranquilo, já tá tudo certo, mas não. E a gente não sabe. Justamente, depois de 13 anos, Deus volta a falar com Abraão, né? Não porque Deus virou as costas, porque Deus não vira as costas pra gente. Automaticamente, quem virou foi Abraão. Tá certo. Nós é que ele silenciou apenas, né? Justamente, como nós já comentamos, né? Eu gosto sempre de reprisar. Quando Jesus está lá na cruz, ele... Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus virou as costas para Jesus ali. Deus, por causa do fato de Jesus estar carregando os pecados, Deus virou as costas. De jeito maneira. Quer dizer, na hora que Jesus mais precisou de Deus, Deus vira as costas para Deus? Não é dessa forma que a Bíblia nos ensina. Ali Jesus está citando o Salmo 22. Você pode pegar o Salmo 22, que começa em aramaico, do mesmo jeito que Jesus citou lá, começa do mesmo jeito. E o final do Salmo 22, qual que é? Deus nunca desampara os seus. Então, já pensou? Jesus, na hora que Jesus mais precisou de Deus, Deus virou as costas para Jesus. Não, agora não quero. Ele está carregando todos os pecados, de jeito nenhum.
Jesus ali apenas estava começando o salmo, que era uma música, salmos eram músicas, que ele começava, e o povo, eles tinham muita facilidade na audição, né? Eles aprendiam muito com a fala, né? Eles não tinham muito contato com o escrito, que era muito difícil, mas eles tinham uma cabeça muito boa para guardar. Então Jesus começou o salmo, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Automaticamente os discípulos já sabiam qual era o final daquilo. Então eles sabiam que Jesus não estava sendo largado. Então era uma música, Jesus começou ali, Jesus começou a cantar uma música na cruz. Olha você ver que Jesus louvou na cruz. Jesus estava louvando, né? Era um salmo. Os salmos são louvores. Jesus estava louvando na cruz. Automaticamente os discípulos lá já entenderam o que estava acontecendo, né? Então Jesus, ali mostra que Jesus não foi desamparado, muito pelo contrário. Deus estava todo o tempo com Jesus. É o caso de Abraão. Abraão conseguiu tudo que tinha. Será que Deus virou as costas para ele? De jeito nenhum. Abraão tentou se esconder de Deus, assim como Adão. Aconteceu a mesma coisa. Adão cometeu o pecado, como a tia fez essa ligação, né? Automaticamente, o que Adão fez? A primeira coisa é tentar se esconder de Deus. É a mesma coisa, Abraão. Primeira coisa que Adão... Depois que aconteceu com Abraão, tentou virar as costas, passar perto, fazer coisas. Que nem quando você está devendo para alguém, a pessoa está vindo lá para cá. Você vai passar aqui, você... então, não sei o quê. Tenta se esquivar sempre, né? Eu nunca devi para ninguém, viu, gente? Então eu não posso... Eu não sei como é que é isso, não. Beleza. Amém. Amém, irmãos? Muito bom. Amém. Eu acho que essa comparação até de Adão, do que ocorreu com Adão e Abraão, ela é muito significativa dentro desse contexto, né? Porque eu fiquei me pensando aqui comigo, né? Dentro desse primeiro momento, onde tem essa conversa de Abraão e Sara faz essa proposta para Abraão, e a gente observa, né? Deus já tinha feito uma promessa, né, a Abraão com tamanha intensidade, né? Você tem uma promessa sólida ali, Deus ia fazer, né? Então, a gente vê o elemento humano desse outro lado, né? Porque para Abraão ter aceitado, e a gente observa na conversa que o fato de Sara ter, olha só, o fato de Sara ter colocado, e aí não é nem questão de culpa, mas eu quero usar essa fala para pensar a reação de Abraão. Porque no coração de Abraão me soou muito que assim, apareceu a dúvida no coração dele. Justamente. Ou seja, porque, poxa vida, não era um momento, não poderia ser um momento. Imagine se a história, né, entre aspas, aqui, ocorresse de maneira diferente e ele novamente fortalecesse a sua fé. Não, Deus prometeu. E ele vai ser fiel para cumprir, né? Talvez a história seria diferente hoje, né? Mas ainda nesse momento o coração de Abraão também já começou a pensar, olhar para o lado, né? Então, interessante, você tocou num ponto interessante, porque como a cultura judaica diz que aquilo ali, assim como foi o encontro de Abraão, né, com Melquisedeque, ele poderia receber ali de Bera e de Birsa, que eram aqueles reis de Sodoma e Gomorra, ele poderia receber aquelas riquezas. Então, aquilo ali foi uma encruzilhada que Abraão saiu bem. Abraão não recebeu. Aquilo ali era um outro teste de Abraão. Abraão poderia também ter escapado daquilo. E automaticamente, você vê que quando Abraão, né, ele tem esse encontro com Melquisedeque, como que a vida dele já muda, né? Ele passa a fazer uma aliança com Deus. Automaticamente, se ele conseguisse, vamos supor, né? Se ele virasse e falasse para Sara de forma nenhuma, né? Assim como Jó falou para a mulher dele, né? Quando a mulher dele diz, amaldiçoa esse Deus e morra. Jó falou, como uma loucas, falas tu. Pensou se Abraão usasse a mesma fala? Como umas loucas, fala tu, né? Como umas loucas, fala tu. Então, era um teste. Talvez aquele seria o teste final para Abraão. Abraão recusando aquilo, automaticamente, a partir daquele dia, ele teria um filho. Com Sara, né? Mas, o que nos passa, o que nos dá a entender, é que Abraão não passou direito por esse teste, né? Até porque nasceu Ismael, nós vemos o terror que eles causaram, né? Na vida, né? Do povo judeu. Até hoje, né? A gente sabe que até hoje o povo judeu sofre por esse fato. Então era um teste, né, irmão? Assim como acontece com a gente também, né? Assim como aconteceu com o Davi. Pensou se Davi, quando ele viu Batseba, né? Tomando banho, né? Pensou se ele lembrasse daquelas passagens do livro de Jó, que muitos dizem que é o livro mais antigo, né? Da Bíblia, o livro de Jó. Então, se ele virasse lá em Jó 31:1, fala que Jó tinha feito um acordo com os olhos dele para não olhar para uma donzela com olhos maus. Pensou assim, em 30 segundos, se Davi desvirasse o rosto?
e pedisse misericórdia para Deus ali naquele momento? Será que ele teria caído? Então são aqueles 30 segundos da vida da gente que a gente acha que vai conseguir ajudar Deus, né? Ou que Deus está dormindo. Acho que Deus está dormindo agora, vai fazer o que eu quiser agora, que ele não vai saber. Então é a hora que a gente acha que vai sobressair, né? A gente vê que, assim como aconteceu com aqueles grandes homens, acontece com a gente também, irmãos. Num serviço, Claro. alguém pode oferecer uma benevolência para você. Quantas vezes eu entrava em supermercados, irmãos? Então eu entregava leite, né? Um dos primeiros a entrar. Uma vez eu achei um papelzinho amarradinho, né? Enroladinho. E eu entrei, passei, né? Eu era o primeiro a entrar no supermercado, deixava o leite para depois o supermercado abrir. Na hora que eu voltei, eu peguei aquele papelzinho, peguei por pegar, né? Mão estava vazia. Na hora que eu abri, estava escrito um saco de arroz, acho que era 5 quilos de arroz, uma coisa assim, e não sei o que lá de açúcar. Deve ser um saquinho de açúcar também, eu não lembro assim certinho. Eu abri, tinha uma notinha de 50 enroladinha naquele papelzinho. Eu falei, nossa, senhor, coitada da pessoa, né? Da pessoa simples, ou criança, perdeu isso aqui. Daí eu esperei, né? Cheguei assim no caixa, estava entrando pessoas, eu esperei passar 2, 3 pessoas, porque vocês sabem que filho bonito tem pai, né? Todo mundo quer ser pai de filho bonito, né? Filho feio. Verdade. Daí eu peguei, passei assim no caixa, esperei todo mundo passar, porque se eu falo assim, não, acho que esse 50 aqui, ó, é meu, tem uma onça? Tem, não é meu. Né? Só ia falar isso aí. Daí eu peguei e entreguei na mão do dono do supermercado, né? Falei assim, eu achei com esse papelzinho, tava ali no corredorzinho lá, né? E tava escrito 5 quilos de arroz e esse açúcar, né? Entreguei na mão dele, porque eu tô dentro do supermercado. O supermercado é responsabilidade do dono. Ele pegou o papelzinho, amassou, jogou fora, pegou 50 e guardou no bolso. Daí eu comentei com o rapazinho do fundo, né? Virei e falei assim, puxa vida, né? O rapazinho falou assim, o que você achou? Ele falou, achei 50 reais, enroladinho. Por que você deu pra ele? Você é bobo, rapaz. Ele vai pegar pra ele. Eu falei, mas daí o problema é dele, né? O que a gente tem que fazer não depende do outro lá, né? A sua função é daqui até ali, assim como o dízimo. Muitas pessoas dizem, não entrega o dízimo, não, você é bobo. O pastor vai comprar um carrão. Bom, o problema é dele, né, tia? A gente faz a nossa parte, que é entregar. Verdade. Administrar não é a nossa parte. Nós temos a função de entregar. Então eu entreguei. Foi 2 vezes que aconteceu isso. Uma outra vez eu achei os 50 reais também, assim, aberto mesmo. Eu peguei e entreguei de novo para ele, né? Agora, o que ele vai fazer de lá para frente é com ele, né? A consciência dele, né? A cabeça dele. Então, são testes que a gente passa, assim, no dia a dia da gente, né, Felipe? Né, irmãos? A gente passa alguns testes, assim, que muitas vezes a gente acha que, não, vou fazer agora porque Deus está dormindo. Esse horário, depois do almoço, Deus dorme, então vou dar tempo de eu fazer isso aqui. E a gente sabe que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Ele pode até não se manifestar em todos os lugares. Eu amo isso, amo muito isso, meu Deus. Justamente. Então, está em todos os lugares os olhos de Deus. Ele pode até não se manifestar em todos os lugares, ele sabe disso. Mas você pode ter certeza. Ele está olhando os bons e os maus. Justamente, sabe? Então, e é para ele que a gente vai prestar conta, né, irmão? Não que a gente seja santão, seja bonzão, mas é a função nossa, a gente não faz mais que a obrigação de ser honesto, né? Ainda mais nós que procuramos proclamar o nome de Jesus, nós somos vigiados com uma lupa maior ainda, né? E nem aquela lupa que coloca em cima daquelas formiguinhas, né, para queimar. Satanás coloca uma lupa grandona, para ter certeza que os mínimos erros seus vão ser jogados na luz e, puxa vida, nós vemos agora essa pastora, né? Lá no Rio de Janeiro, né? Você vê que uma brecha que a gente dá, quando Satanás entra, ele arrebenta. Que matou lá, que estava junto, não sei que rolo foi que matou o marido lá, né? É a Flor de Lis. Flor de Lis, isso, Flor de Lis. Você vê, irmãos, o que pode acontecer na vida da gente, o que Satanás faz na vida da gente. Nós vemos lá quando Satanás pede para Jesus, eu quero cirandar Pedro, né? Eu quero testar Pedro. Jesus não vira e fala, não, Satanás, não vai tocar nele, não. Não, Jesus virou e falou para Pedro, olha, Pedro, Satanás pediu você para cirandar. Mas eu roguei por você. E te digo, quando você se converter, ajuda na fé dos seus irmãos. Você vê, Pedro estava 3 anos com Jesus e ele não tinha se convertido. Né? Jesus fala isso para ele. O cirandar de Jesus, o cirandar, né? Nós sabemos disso, é quando colocava aquela peneira na parede e batia. Então, Satanás não está preocupado com nossos frutos, não, irmão. Ele quer ver o cabo da gente só assim, né? O que resta na mão dele. E é a função dele. Né? Quando ele entrou no corpo de Pedro, Pedro não caiu no chão e ficou sacudindo. Quando ele entrou no corpo de Judas, Judas não ficou se sacudindo. Né? Nós vemos que Judas foi lá e recebeu 30 moedas. Nós vemos que quando ele entrou... 20, perdão. Não, foi 30, né? 20 moedas. 20 moedas, perdão. 30, não foi? 30 moedas, 30. Né? Ah, 30 justo. moedas. Pensei que eu tinha errado porque o dólar muda, né, irmão? Então talvez tenha As 30 moedas agora valem 20 moedas só, né? Então a gente não sabe, né? Ai, meu Deus do céu. Hoje... Mas então, a gente vê que o Satanás, quando entrou no corpo deles, né, irmão? Ele não caiu no chão e ficou rodando.
Judas foi lá e entregou Jesus, né? Recebeu as 30 moedas. E Pedro, o que Pedro fez? Chamou Jesus à parte e quis repreender Jesus. Quando Jesus falava, né, que ele teria que morrer, né, vai ser judiado, depois morreria, ressuscitar. Pedro não aceitou, se engrandeceu, chegou Jesus pro braço e falou: Jesus, uma coisa que você não vai acontecer isso com você, não. Pode ficar tranquilo, não vai acontecer isso, não. Jesus olhou para trás de mim, Satanás. Tu não conheces os meus desígnios, né? Então nós vemos que quando Satanás entra no corpo das pessoas, muitas vezes ela não fica no chão rodopiando, não, né? Ela, muito pelo contrário, ela quer passar por cima da palavra de Deus, né? Ela quer mudar a palavra de Deus, ela não quer que você aceite a palavra de Deus, ela quer repreender Deus, ela quer ensinar Deus. Então, tudo que vai contra Deus é de Satanás, o contrário, né? Diabo, opositor, né? Então, quando a gente passa a interpretar a Bíblia, a gente começa a ver qual é a função de Satanás, né? E nós vemos que Jesus, quando fala sobre Satanás, diz que desde o princípio nunca lhe achou nada de bom, nunca teve nada de bom na vida de Satanás desde o princípio. Daí nós vamos lá para Ezequiel, quando Ezequiel começa a contar a estrela da manhã, pisavas nas pedras fogueadas, a gente sabia que a gente começa a interpretar que Satanás não era isso. És o querubim que tomava conta do Éden. Bom, Satanás tomava conta do Éden? Então, não é dessa forma. Né? Não é dessa forma. Então, a gente começa a interpretar e ver, pera lá, quem que fazia isso? Quem que nasceu perfeito? Quem era o ser perfeito? Será que Satanás, os anjos, a Bíblia nos diz que os anjos não são perfeitos. Não há perfeição nos anjos. Então a gente começa a interpretar, entender de quem que Ezequiel está falando ali naquela passagem, né? Mas são coisas que nós vamos chegar mais para frente, que às vezes vai dar um baque na nossa... Mas será que era isso mesmo? Bom, pelo menos é o que a Bíblia nos diz, né? Pode ser que existem outras histórias, né? Como eu disse para os irmãos. Quando a gente lê livros à parte, mas que vai contra aquilo que está na Bíblia, daí sim a gente começa a ficar com o pé atrás, né? Mas quando a gente pega a Bíblia e não acha nada sobre aquilo, bom, ou a gente acredita na Bíblia, ou a gente acredita naquele pastor que falou aquilo, né? Entre a palavra de Deus e o pastor, 1000 vezes a palavra de Deus, né, irmãos? Não tem nem como. Irmãos, hoje nós conversamos tanto, deu muita risada hoje, e nós não andamos nada com o estudo hoje, hein? Quase não tem ninguém, né? Tá bom, tá gostoso. Amém. É um tempo gostoso, né, irmãos? É um horário gostoso que a gente fica aqui conversando. É bom, muito bom. Tá bom. Abraão, portanto, poderia ser o pai de uma criança, ainda que Sarai não fosse a mãe. A cultura daquela época fornecia os meios para concretizar as intenções de Sarai. Agora nós vamos ver que antigamente, né, lá na Mesopotâmia, Mesopotâmia quer dizer entre rios, né? Mesopotâmia entre rios. Assim como o nome também Arimateia quer dizer entre montes, né? Arimateia, entre montes. E também Mesopotâmia, entre rios, né? Que era o Eufrates e o Tigres, né? Muito interessante isso. Então, documentos antigos revelam que, quando uma mulher não pudesse dar um filho a seu marido, ela podia dar a ele uma das suas escravas como esposa e reivindicar como seu filho dessa união. No entanto, as consequências do plano de Sarai nos dizem que essa proposta foi um erro. Várias evidências desse pecado podem ser demonstradas. Primeiro, Sarai parece ter suposto que a responsabilidade de dar um filho a Abraão fosse sua. Então ela tinha com ela, a responsabilidade era dela, mas não era de Deus. Né, irmãos? Muitas vezes nós pegamos a responsabilidade de Deus. Tem uma história muito interessante que conta que o pai, né? Eu deixei até esse livro que a senhora tinha em 2007. Uma história muito legal que conta nesse livro, que o pai, né, virou e falou para a filha: ai, filho, o pai vai dar uma arrumada nessa cerca. Eu vou lá na cidade e já volto. A filhinha, para querer ajudar o pai, pegou a tinta e quis pintar toda aquela cerca quebrada. O pai voltou e viu toda aquela cerca quebrada. Falou: não, filho, o pai vai arrancar tudo isso aqui, vai colocar cerca nova. Arrancou tudo aquilo e fez uma cerca nova. Então, muitas vezes a gente quer ajudar Deus a fazer o que Deus vai fazer. E é muito difícil, né, irmãos? É muito difícil. No entanto, as consequências do plano de Sarai nos diz que essa proposta foi um erro. Várias evidências do pecado, né, senhor Davi? Abraão forçou, não é uma escritura para tá. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o seu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está em Gênesis 12, 1 até o 3, né? Nesta aliança de Deus com Abraão recebeu apenas uma ordem: sair de Ur. Deus, por outro lado, prometeu guiá-lo, né? Fazer dele uma grande nação e abençoar a terra por meio dele.
Em lugar algum, nem ele nem Sarai são encarregados de gerar um filho. Implícita, ao menos, está a garantia de que Deus irá providenciar um. As palavras de Sarai traem sua relutância em aceitar o fato de que foi Deus quem a impediu de ter um filho. Eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Está lá em Gênesis 12, 16, 2. Eis aqui o pecado da presunção. Não confiando em Deus para lhe dar um filho, Sarai forçou a situação, pressionando Abrão a tomar Agar como esposa. Irmãos, eu vou terminar só esse tópico aqui, tá? A gente vai continuar no domingo que vem. Estranhamente, o grande comentarista, né, Leopold, tenta diminuir a culpa de Sarai, salientando sua fé na promessa de Deus e sua abnegação em entregar Agar ao marido. Não concordo com nenhuma dessas explicações. Em lugar algum há qualquer expressão de fé na promessa de Gênesis. Para mim, até então estou lendo um relato de um americano. Para mim, parece que ela queria se livrar do estigma social da esterilidade e fortalecer seu relacionamento com Abraão, dando-lhe um filho, mesmo que isso implicasse no sacrifício de seus princípios. Amém, irmãos? 11 horas em pontinho. Então, sacrificando os princípios dela, né, ela quis ajudar Deus. Assim como Jesus vira e fala para os próprios fariseus, né, que muitas vezes eles deixam de cumprir as leis para cumprir os dogmas dele. Então, os fariseus tinham o costume de tudo que eles tinham, eles entregavam para o nome do templo. Então, automaticamente, aquele mandamento de honrar o pai e a mãe, eles deixavam de cumprir, porque eles não podiam fazer nada, porque eles não tinham mais nada, né? Os bens deles já foram doados para o templo, mas eles viviam, né, da pensão desses seus bens que eram dados para o templo. Mas só que, automaticamente, eles deixavam de cumprir um dos mandamentos, que era honrar o pai e a mãe. Então, porque, como nós já comentamos bem lá atrás, né, naquela época não existia aposentadoria, né? Então, uma pessoa depois de velha, ela não conseguiria produzir mais. Então, ela haveria essa necessidade de morar com o filho, para o filho poder prover o alimento dela, né? Mas os fariseus preferiam doar tudo que eles tinham para o templo, né? E viver das benesses do templo para não ajudar os pais. Então, Jesus joga isso na cara deles. Quer dizer, vocês deixam de cumprir a lei para cumprir os seus dogmas. Aqui é a mesma coisa. Então, Sara deixou de cumprir um dos mandamentos de Deus, né? Que automaticamente Deus é seu provedor do filho, e ela passa a querer dar o jeito dela, né, irmãos? Irmãos, eu vou terminar por aqui, 11 horas certinho. Os irmãos podem comentar à vontade, viu? Elber, oi. Só até mesmo essa questão que você colocou de Gênesis, né, do site da tua terra, a relação... Eu percebo muito na relação e no comportamento de Abraão para a gente entender esse diálogo que Sarai tem com ele, né? Porque quando eu fiz a primeira fala, eu me remeti a esse versículo, porque a gente vê o tempo todo Deus fazendo uma promessa, e uma promessa num tom imperativo. Deus fala, sai-te da tua terra. Quando eu falo assim, eu estou dando uma certeza, eu não estou falando que eu posso fazer. Ou seja, vamos se colocar na posição de Abraão. Se a gente ouve, né, uma promessa dessa, opa, né, eu tenho firmeza para confiar, eu tenho fé para confiar. Agora, quando a gente olha Abraão, que recebe essa promessa, né, num tom imperativo, sai-te da tua terra, né? Abraão obedeceu, porque era um ordenamento ali, né? Sai-te da tua terra. Um mandamento, né, filho? Que te mostrarei, Deus vai mostrar, Deus falando, não, eu vou te guiar, eu vou te mostrar os caminhos. Agora, a mesma fé que Abraão teve para ouvir essa palavra e colocar em prática, a gente observa que praticamente um argumento de um versículo já mudou a cabeça de Abraão. Olha lá em 16, capítulo 16, versículo 2, que mostra ali o diálogo de Abraão e Sara. Olha só, a última frase desse versículo chama bem a atenção. A Sara, ela faz toda a argumentação e diz, ainda no finalzinho, eu ouvi o Abraão a voz de Sarai. Tá vendo? Então, quer dizer, Deus deu, desde esse versículo, desse capítulo, aliás, esse versículo que você leu, até esse momento, Deus está numa intimidade garantindo
a ele toda a promessa que ele vai fazer, que ele vai cumprir no tempo certo, mas um versículo só que Sara praticamente consegue convencer Abraão a fazer o que ele fez, né? Ocorreu os eventos que ocorreram. Então a gente vê, nisso aí que me pegou a ideia de que nesse momento Abraão ele perdeu o foco aí, ele começou a olhar para o lado, ele começou a olhar a circunstância, ele começou a olhar a limitação da realidade humana, né? De olhar a condição de Sara, né? Que tinha uma outra preocupação, conforme você falou agora, tinha uma outra preocupação, né? Mas Abraão tinha posse da promessa, Abraão sabia da promessa, ele tinha isso no seu coração, mas por algum momento ele começou a olhar para o lado. E aí que eu acho que Abraão que ele tem um papel importantíssimo nisso. Né? Sim, ele poderia ter dado uma outra visão para Sara, ele poderia ter redarguido ali também, no sentido de mostrar um outro posicionamento de Sara, porque Deus revelou tanta coisa para ele até aqui. Porque Felipe, quando Deus falou com ele, Deus falou, eu vou te dar. Ele garantiu. Ele falou assim, não é esse outro que vai nascer, né? Não é. Eu vou te dar. Então, ele garantiu. Com certeza. Então, cedeu, né? Ele acabou cedendo aos planos humanos, né? Quer dizer, vamos dar essa força, né? Ele viu a ela mesmo, ela já está de idade. Coitadinha, né? Vou fazer então a vontade dela. Tadinho de mim, né, tia? Eu vou fazer de má vontade, mas vou, né? Poxa. Mas que nem na própria discussão que nós tivemos aqui quando conversamos de Adão e Eva, que o casal tinha somente um ordenamento diante de um paraíso, de tudo que Deus construiu para eles ali desfrutarem, inclusive desfrutarem da presença de Deus na viração do dia. Quer dizer, só tinha um objetivo a ser obedecido, e mesmo assim esse objetivo ainda foi quebrado. Então, quer dizer, a gente observa quando a gente começa a olhar para as circunstâncias, a gente sai do que Deus ordena para a gente começa a olhar para o lado, olha para a situação do mundo, né? Olha para nossas limitações humanas, e aí a gente acha que está ajudando, mas na verdade está se afastando dos caminhos do Senhor. Né? Nem toda boa obra é boa. Verdade. Então, perante o Senhor, né? Se você crê, você tem que ter a fé trépida ali, firme, né? Verdade. Satanás, ele sai na frente porque, tipo assim, o que ele promete, a gente enxerga. Né? Exatamente. Ele sai na frente... justamente. Ele sai na frente por esse fato. O que ele promete, a gente enxerga. Da limitação humana, né? Quando ele chega até Jesus, ele fala para Jesus. Ele usou a palavra. Até então, né? Ali, quando nós estávamos falando, descortinou, né? Satanás passa, né? A aparecer de verdade, né? Então, ele tem esse encontro com Jesus, ele oferece um monte de coisa para Jesus, mas ele mostra. Tanto é que ele leva Jesus no alto do pináculo também, né? Além de mostrar todos os montes, né? Toda a terra, mas ele leva Jesus lá em cima do pináculo, né? Mostra para ele, lança-te daqui, né? Aos teus anjos dará ordens. Mas nós vemos lá também depois, quando Jesus, né, morreu, ressuscitou, ele tem um encontro com os discípulos encontram ele, Jesus está lá comendo um peixe. Será que Jesus mandou as pedras virarem peixe? Jesus não pensou, né? Tem que pensar, né? Porque o inimigo das nossas almas, ele pode até tentar fazer milagres também. Ele dá com uma mão e tira outra. Em Apocalipse fala que viu saindo espíritos como os rãs que faziam os prodígios na terra. Não é? E prodígio é milagre, né? Prodígio, a gente sabe, traduzindo é milagre. Quando Moisés jogou, né? Janes e Jambres, né? Janes e Jambres, que eram os dois magos lá do faraó, isso. Né? Fizeram a mesma coisa. Sim. Ontem eu estava até observando, na hora que a gente estava vindo de São José, na Dutra, né? São muitos que estavam indo à Aparecida, né? E como a gente fala, falta de conhecimento, ou eles, né, milagres que houve através do que eles creem, né? Uhum. Então, não conhecem o Deus Todo-Poderoso, né? Para irmos direto a Ele, para que Ele faça, não tenha interferência aí, né? Então, eu estava observando isso, eu falei, no fundo, dá um dó, mas eu falo, olha como que é. Às vezes, a pessoa que não crê no Deus poderoso faz as coisas
tão bem feito, né? Tem aquela fé ali se prejudicando, doendo perna, doendo pé, tomando chuva, mas estavam ali crendo numa coisa que, né, a Bíblia fala que você se torna o que você crê que você. Era isso que eu vi quando eu estava vindo de São José dos Campos, os romeiros, né, que vinham para Aparecida. Então, Tia, já pensou a Mariane sair de lá a pé, lá de São José, e vir até a casa da senhora a pé, carregando um peso para dizer, tia, para provar para a senhora, para provar, mãe, que eu amo a senhora? Será que? Sim, eu vi. E Será que um pai e uma mãe ficaria feliz com isso? Não, e vi muita coisa ali que. Ai, Senhor, né? Então, por isso que a gente vê que a gente tem que pregar mesmo, né? A tempo e fora de tempo, né? É claro que a gente não pode querer brigar também, chegar na casa da minha mãe, pegar todos os santos e quebrar. Eles creem. Assim como Gideão fez, né? Gideão foi lá e quebrou todos os santos do pai dele, né? Todos os altares, né? Os postes ídolos, né? Que o pai de Gideão tinha. Tanto é que depois o nome de Gideão muda o nome de Gideão, né? Para Jiribaal, né? O que luta com os senhores, né? Jiribaal, que luta com os seus senhores. Então, naquela época, Gideão foi lá e quebrou. Mas se eu fizer isso para minha mãe, chegar lá e quebrar as imagens dela, eu vou magoar muito ela. Sim, sabe? sim. Vai ser algo que, tipo assim, nunca mais ela vai querer. Imagine, poxa. Explicar, tem que conversar, ensinar. O que eu faço? Todo dia eu vou lá, converso com ela e jogo uma semente. Às vezes eu chego lá, ela tá rezando o terço dela à noite. Sim. E ela não para conversar com a gente. Ela tá ali querendo conversar com a gente, mas você vê que ela vai terminar aquele terço dela. Respeito, sabe, irmão? É através do respeito, através da palavra, né? Da oração. Né? A gente respeitou ontem, que né? Hoje, a gente respeita. Que nem só pra vocês terem uma noção. Só pra vocês terem uma noção. Ela é católica. Sim. Mas eu cheguei de manhã, fui levar o Eduardo, né, na casa dela agora de manhã, porque ela ia lá pro retiro. Ela tava lá com uma pilha de prato lavando, sabe pra quê? Pra levar pro retiro, porque muitos irmãos não levaram prato. Que coisa linda. Vocês estão vendo? Ela tava lá com uma pilha, mas só tá lavando esses pratos aí. Não, eu tô lavando porque sua irmã pediu para levar os pratos, porque muitas pessoas não levaram prato. Lavando prato, lavando copo. Minha mãe daquela idade dela. Quer dizer, é uma católica, mas que tá agora aqui lavando os pratos para levar para os irmãos, né? Lá agora. E Deus vê o coração, o que ela está fazendo, né? A intenção. É só Deus, não podemos julgar. Agora, já pensou se eu tivesse, tipo assim, se a gente chega nela e quebra as imagens, quando que ela ajudaria? Teria raiva da gente. E aí até ter isso que eu ia comentar, e até o efeito até contrário, quer dizer, nossa, essa aí é a fé evangélica que o pessoal fala tanto, né? Ele chega aqui, destrói tudo, se levanta contra a fé dos outros, aí que é complicado, né? Porque aí ela podia dizer, isso é ser crente? Quero não. Exatamente, Exatamente. Podia ter o efeito contrário. Fazer a diferença. A gente tem que fazer a diferença, tem que ter sabedoria, que é para não magoar as pessoas e as pessoas não olhar para nós com outros olhos. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Não, né? Nós temos que ter sabedoria, como a irmã falou. Não aceitar, mas temos que né? Respeitar. Como discípulos do Senhor, né? Diz a palavra, que nós somos alunos desse mestre maravilhoso. Então, nós somos aprendendo que ele tem amor, que ele tem paciência, que ele, né, nos dá direção para falar com essas pessoas, andar com elas, né? Conviver. Orar por elas, né? Orar, né? E ter no nosso viver. Também a gente viver tudo isso. Se o meu viver também não influencia em nada as coisas do Senhor. Então... É isso, irmã, é isso. Não tem. Verdade. Irmãos, então, os irmãos querem comentar alguma coisa? Por isso nós aprendemos, ensinamos, né? Essa é a palavra do Senhor, né? Para ouvir, né? Aprender, ensinar, né? E Amém. Elber. Oi. É só até uma dúvida minha. Eu citei uma informação no começo da aula em relação aos primeiros cristãos, né? Você tinha citado Atos, só me lembra o capítulo e o versículo, por gentileza. Eu já te mando. Calma, deixa eu ver aqui direitinho, tia. Foi na Antioquia, né? Interessante que eles foram expulsos, né? Isso aí, eu lembrei disso. Então foi antes do que eu falei. Só para me corrigir também aqui com os irmãos também.
Vendo o Espírito Santo. Agora lembrei de volta para aqui. Atos 11, 26. 11? 11, 26. 11, 26. Ah, isso mesmo. Atos 11, 26. Então foi antes do período que eu falei mesmo. Queria me corrigir aqui com os irmãos. Tipo assim, eles eram conhecidos, né? Esse 3 e 18, você citou um livro também, falando também, acho que sobre o caminho. Eu acho que foi do Árvore da Vida, tia. 3:18, Provérbios. Ah, Provérbios. Isso, verdade. Isso, é isso mesmo. Foi pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, mas eles mesmos não se tratavam como cristãos, né? Que nem nós nos tratamos como cristãos, né? Mas o pessoal nos trata como crentes, aos crentes, não sei o que. Né? Então era uma visão que os povos tinham, mas eles se tratavam como o caminho, né? Ao da Bíblia. Paulo fala, né? Sobre a seita dos caminhos. Muitos queriam dizer que os essênios eram esses, né? Muitos livros tratam, os essênios que eram o caminho, mas não é. Eram cristãos daquela época que eram tratados como o caminho, né? Tanto eu acho que essa percepção desses dois termos, né, de como eles viam, de como os outros viam, eu achei interessante esse ponto de vista, né? E saber que a Bíblia já registra o termo cristãos. Eu achei esse versículo bastante importante. Eu já aproveito também para me corrigir aqui com os irmãos. Amém. Que bom, benção. A gente só aprende. Né? Você vê esse provérbio 3 e 18, né, que a gente leu aqui, eu achei a sabedoria e a árvore da vida, para quem dela toma posse. Felizes os que se apegam a ela com firmeza. Foi que a gente está falando sobre o Abraão, né, e tal. Firmeza. Justo. Nós cremos nessa. Ele é poder. Ele é a bomba. Amém. Ele é o power para a nossa vida, né? Glória a Deus. Amém. Antioquia, na realidade, os discípulos, eles fugiram, né? O interessante é isso, presta atenção pra vocês verem. Os discípulos, eles foram expurgados de Jerusalém, porque em 70 depois de Cristo, tudo foi destruído. Então, não tinha mais cristãos ali em Jerusalém. Olha você ver, se eles tivessem, teve até canibalismo naquela época lá, né? Porque o povo ficou trancado, né? Pelo caso daquela seita os sicários, né? Então, eles fizeram aquela insurreição contra os romanos justamente no dia da Páscoa, né? Então, todas aquelas pessoas que subiram até Jerusalém no dia da Páscoa, eles ficaram trancados em Jerusalém. Então, é interessante que os discípulos são expurgados, né? Anos antes, são perseguidos, por quê? Porque algo já iria acontecer. Quer dizer, se os cristãos estivessem ainda em Jerusalém, automaticamente Deus não deixaria acontecer aquilo. Mas pelo fato dos cristãos terem sido expurgados dali, automaticamente veio aquela punição. Então, nós vemos como que as pessoas morreram, né? Morreram muitas pessoas ali e sobraram muito poucos ali, né? Então, o próprio Flávio Josefo mesmo, ele conta muitas histórias das pessoas, né? De pessoas que começaram a comer, crianças, né? Porque não tinha mais o que comer, né? Então, foi terrível o que aconteceu ali. Mas os cristãos, né? As pessoas já tinham sumido dali, tinham sido expulsos dali. Então, muita coisa não acontece na Terra, né? Porque muitos estão orando aqui ainda. A partir do momento que essas pessoas saírem daqui, você pode ter certeza que algo vai acontecer, assim como foi o caso de Noé, né? Nós vemos, né, Noé. Nós vemos o caso de Ló, quando Ló saiu, então veio. Então você pode ter certeza que muito mal não acontece aqui para nós, principalmente no Brasil, porque há muitos cristãos, há muitas pessoas que oram, muitas pessoas que buscam a Deus, né? Muitas vezes até a nossa vida, né? Ainda está aqui, né? Você pode ter certeza que a partir do momento que todos nós virarmos as costas para Deus, você pode ter certeza que as consequências vêm, né? E nós sabemos que as profecias de juízos, quando elas se cumprem, é porque deu errado. Todas aquelas profecias de juízo que Deus manda, quando elas se cumprem, é porque algo deu errado. As profecias de juízo não são para se cumprir. Elas são para a gente tomar vergonha na cara e mudar o nosso comportamento, né? Mas quando elas se cumprem, é porque deu errado, né? Quando ela dá certo, é porque ela deu errado. Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito rico. Muito obrigado, Elber. Irmãos, então, nós podemos encerrar. Tá? Agradeço muito pela presença de todos. Nossa, para mim, nossa, vocês não imaginam a felicidade que é ter todos vocês aqui, irmãos, né? Porque eu queria ter muito mais, né? Para a gente estar conversando, para a gente ter essa interação, né? Mas é tudo, a palavra de Deus diz que ouvirão a minha palavra e virão até mim, né? Então... Quero ouvir o Felipe falando mais da história de Israel para mim. Eu gosto tanto. Aí, viu? Eu sei que o Felipe tem. Amém. Tem
Felipe é Fala um aí, professor de história, né, Amém, tio? vamos trazendo sim. Ai, traz um pouquinho cada aula, né? Só um pedacinho, algo assim. Eu queria Diferente, né, muito, tio? eu já pedi até para um neto meu me dar, eu queria muito ler a história de Nero. Ai, como eu queria. A de Nero? É, O período de Nero é um período um período muito importante na história do cristianismo, principalmente ali em 64, depois de Cristo, né, quando tem aquela ocasião do incêndio a Roma, que marca, de certa forma, a perseguição dos cristãos, porque Nero ele usa essa sua... ele usa como uma desculpa, né, essa ação, para atribuir aos cristãos. Né? E, de certa forma, legaliza a perseguição contra eles. E, assim, é um período que eu acho muito interessante de maturação para a igreja, porque, assim, ao mesmo tempo que nós falamos, nossa, a perseguição contra os cristãos, meu Deus, estão sendo perseguidos por amor a Cristo, mas o modo como os cristãos, por outro lado, é perseguido, mostra um verdadeiro testemunho que foi a partir dali que fomentou o crescimento do cristianismo dentro do Império Romano. Porque eu já li registros que, assim, eles mexeram muito comigo quando eu li, onde muitos romanos que iam para os anfiteatros, né, ia lá, você tinha a política do pão e circo, né, dar alimento ao povo, dar divertimento, que eles se afastam das questões políticas, eles não vão ficar incomodando a classe política, né? Graças a Deus não tem mais essas coisas, né, Elber? Né, Não, gente? não tem, não. Não tem mais nada. Ficou em Roma. Mas, durante um tempo, os cristãos eram jogados dentro desses anfiteatros para as feras, na mão de gladiadores, para sofrer toda sorte de suplício e sacrifício dentro desses anfiteatros. A grande questão e o que diferenciava os cristãos dos demais, dos outros grupos que eram levados a esse local, é que os cristãos eles não demonstravam resistência. Então, muitos grupos inteiros, inclusive, eles chegavam no meio da arena, o grupo ajoelhava e começava a clamar a Deus, levantavam as mãos aos céus e começavam a clamar. Mesmo que foram crucificados, eles eram crucificados e clamavam a Deus, entoavam hinos. E assim, mesmo por pior que fosse o sacrifício, eles estavam buscando ao Senhor, eles estavam orando, estavam louvando. E, gente, por incrível que pareça, é isso que eu até me arrepia de falar. Os relatos falavam que muitos romanos, eles observavam os cristãos passando por essa situação. Tem até uma situação onde uma mulher ajoelhada chegou o gladiador com a espada na garganta dela, né? E ele esperava uma reação, alguma coisa, que fizesse alguma coisa, e ela lá orando e tal, e de maneira impiedosa ele ia lá, passava a lâmina, né? E os romanos olhavam aquilo e falavam, mas por que esses cristãos não reagem? Que graça que tem, meu Deus do céu, o que eles fazem? Eu vim aqui para me divertir, para ver os cristãos serem solados, mortos, né? Mas esses cristãos não reagem. Por que eles são assim? E isso gerava uma dúvida na cabeça, uma confusão na cabeça de muitos romanos. E é aí que muitos romanos se compadeciam desse sacrifício que ocorria dentro desses anfiteatros, e muitos mais se converteram ao cristianismo a partir do sacrifício desses cristãos dentro dos anfiteatros. E a partir dali, só se comprovou que numa faixa ali de 200, 300 anos, o cristianismo foi uma das religiões que mais cresceu dentro do Império Romano. De tal modo que somente lá no governo de Constantino, o cristianismo ele já se torna, inclusive por uma visão que o próprio imperador passou, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Tem uma história do Constantino que é muito interessante também, onde ele estava numa batalha nas fronteiras do Império e ele pediu um sinal aos céus para que ele pudesse confirmar, que ele pudesse vencer
esse grupo que invadia as fronteiras do Império Romano, né? Aí ele recebeu o símbolo de uma cruz, ele viu um sinal, o símbolo de uma cruz. E ele ordenou, todo mundo colocando o desenho no escudo de uma cruz, né, nos seus escudos. E a partir daquele dia ele recebeu a confirmação porque a batalha foi vencida a partir do momento que eles fizeram o símbolo da cruz em seus escudos. Então, a partir dali, o cristianismo ele começou a tomar todo o império. Conversões em massa. E o mais interessante de tudo isso, a gente está falando de um império de uma ordem global, que era o Império de Roma, né? Roma que ia lá de Portugal até a Ásia Menor, né? Do norte da Europa até a África. Então, a partir dali, foi o berço que o cristianismo fez para alcançar todo mundo, né? Então, a gente vê o projeto, a gente vê o plano, né? Certa vez eu me maravilhei porque eu estava lendo sobre aquela passagem que fala sobre a estrada de Damasco, né? Eu me perguntava, mas lendo essa passagem, eu perguntava, nossa, mas o que Paulo tinha para ir para Damasco, né? Que é a estrada para Damasco, né? E teve uma interpretação que eu achei interessantíssima, que se não ocorresse, né, aquela aparição de Jesus para Paulo, né? Naquela ocasião, se Paulo, na cabeça, na visão que ele estava, ele chegasse em Damasco, talvez de lá o cristianismo não conseguisse proliferar mais, não conseguisse espalhar mais, que Damasco era uma cidade comercial, onde passavam diversos povos, e muitos, e ali, rapidamente, o cristianismo iria se difundir, né? Porque iria realizar outras conversões, e, consequentemente, expandiria de modo que não poderia ser mais contido. A chave estava em Damasco. E daí Cristo aparece bem na estrada de Damasco. Nossa, eu me maravilhei quando eu vi essa interpretação. Eu falei, poxa vida, olha só. É um encontro que mudou para Paulo e que mudou para o cristianismo. Né? Quando a gente acha que é o fim, tudo muda. E o interessante, né? O interessante nisso de Damasco, né, que o Felipe comentou, é muito legal isso, porque era aquela cabeça para frente que Paulo tinha. Por isso que Paulo foi escolhido. Automaticamente ele queria travar os discípulos, né, os cristãos, num lugar que eles poderiam se propagar. E automaticamente ele passa a usar dessa subterfúgio de começar a pregar dessas cidades portuárias, né, para poder disseminar a palavra de Deus muito mais rápido, né? Por isso que Deus escolheu, por isso que Deus escolheu cada um de nós. Por isso que Deus escolheu cada um de nós. E nós temos essa sabedoria. Deus não escolheu a gente a ermo, né? Deus capacita-nos, né? Essa de dúvida. Mas ele nos escolhe, cada um tem uma qualidade, né? Cada um tem uma qualidade para poder propagar a palavra de Deus. Muito legal essa história que o Felipe conta, né? Sobre os romanos, né? Então, quando Jesus vira e fala assim, eu vos dou a paz, não como a paz que o mundo, não a paz que o mundo vos dá, porque os romanos tinham uma paz, existia a paz romana. A paz romana era matar todo mundo. Então, existia uma paz, porque os romanos chegavam e matavam todo mundo. Então, tinha das armas, paz velada, né? Ninguém fazia mais nada. Então, Jesus faz essa analogia. Não a paz como o mundo vos dá. O mundo, ele estava citando os romanos, né? Então, os romanos davam aquela paz, eles chegavam, qualquer insurreição, eles matavam todo mundo. E o legal, né? Que para chegar até o Coliseu, certa vez mataram mais de 3.000 cristãos, né? E empalavam, colocavam eles, né? Em estacas, e tacavam fogo com betume, né? Para iluminar o caminho até chegar ao Coliseu, né? E no Coliseu, mais cristãos seriam mortos. Mas foi como o Felipe falou, a diferença do cristão na hora de morrer é que eles não clamavam por clemência, né? Muito pelo contrário, eles estavam ali e queriam. Há histórias, né? Que o Felipe contou histórias, há histórias de cristãos que muitas vezes os leões não queriam ir para cima deles porque já tinham comido muitas pessoas. Eles se jogavam na boca dos leões para os leões poderem matar eles. Se essa era a vontade deles lá, eles se jogavam, né? Eles se jogavam para o leão matar. E muitas vezes o leão já estava cheio, já tinha comido bastante gente, já tinha matado bastante gente. O leão não vai conseguir comer 10 pessoas. Ele come uma só e olha lá, né, gente? Mas o leão acabava matando essa pessoa pelo fato dela ir para cima do leão. Mas eles se jogavam, né? Então a maldade que fizeram, mas é que nem quando você corta um bambuzeiro. O que acontece? Você vai lá e corta um bambuzeiro, corta os bambus de cima. Automaticamente a raiz cresce mais. A raiz cresce mais. E a raiz cresce mais. Tem até um filme muito interessante que a tia Néia conhece, Bambuzais, Bambuzeiro, uma coisa assim, um filme chinês, que quanto mais cortavam, mais crescia a raiz, mais ia se fortificando. E os cristãos estão aí até hoje, né? Tentaram travar de tudo quanto é jeito, né?
Mas graças a Deus, né, irmãos? Chegou até nós. Poderia não ter chegado. Glória a Deus. Aleluia. É isso que a gente vê, né? A gente vê o projeto de Deus para a humanidade, né? O plano da salvação a gente vê nessas pequenas coisas, né? Porque, olha, oportunidade não faltou. A gente pode dizer que oportunidade para chegar a um determinado momento. Não, o cristianismo vai ser cercado aqui, né? Oportunidade não faltou. A gente pode ver inúmeras vezes aonde o cristianismo foi perseguido, aonde a verdade de Cristo tentou ser calada, pelo contrário, só multiplicou e criou oportunidades. Então, isso é fantástico. Isso entra no campo que eu falei aqui no começo dos 100 palavras. Não tem palavra. Não, Felipe, e a epidemia de agora, essa Covid agora, olha como que foi propagada, quanta coisa que surgiu, cresceu as coisas do Senhor nessa pandemia, né? Eu estava vendo você falar sobre a cruz, me lembrei que no tabernáculo, né? Quando tem o tabernáculo, em volta as tribos, né? Norte, leste, oeste, as tribos, e quando você vê, é uma cruz, né, Elber? É justo. Né? As tribos, quando é formado de 3 em 3, né? Sim, justamente. Leão da tribo de Judá, né? Então usavam aquela esfinge de leão, né? Então é o leão da tribo de Judá. Então as tribos eram divididas de 4 em 4, né? Eram 3 pelotões. 3 e 3, isso. Eram 3 pelotões. Então, quando você vê, era uma cruz, né? Ai, muito, gente, Deus o leão da tribo de Judá. Então Judá encabeçava aquelas 4, né? E carregava aquele estandarte de um leão. Por isso que é o leão da tribo de Judá, né? Era aquele estandarte. Maravilhosa. É muito, muito interessante. Delícia. Amém. Já tô satisfeita aqui, viu? Amém. Eu também. Vou nem almoçar mais. Amém. Vou nem almoçar. Amém. Amém, Alba. Irmã Rita, Cássia. Porque tem momento, né? Amém. Amém. Irmã Alba tá comendo chocolate, irmãos. Tô nada. É a fábrica que ela tem? A irmã Alba. Irmãos, ela faz um pudim que, nosso Senhor, viu? Olha, nunca comi um pudim tão gostoso igual o pudim da irmã Alba. Você falou tanto. Não é eu que faço, não, viu? É o meu marido que faz. É o esposo dela, o Vanderlei. Olha, viu? Aí que é melhor, olha. Eu queria ter um marido que soubesse cozinhar, viu, irmãos? Mas a Cris tem. A Cris tem. A Cris deu sorte, gente. Ó, a Cris tem a melhor sogra do mundo e, de antemão, ela tem o melhor marido do mundo. Ô, menina, para ter sorte. Maravilha! O que ela quer mais? Deus transforma vidas, não? Antes de eu conhecer a Cris, eu conheci a Cris. Sabia, irmãos? Certo. Tá vendo? Antes de conhecer a Cris, eu conheci a Cris. E você precisou, na metade do tempo, conhecer a Cristo, né? Tá vendo? Amém. Quem gostaria de fazer uma oração para encerrar para a gente? Oi, Márcio. Oi, filho. Tô quietinha. Hoje? Quem vai orar, não esquecer de parabéns pro Dudu, né? Oi? Parabéns aí pro Dudu do jornal, das coisas aí. É verdade, parabéns, bom menino. Sim. Tá bom de Deus, continue sobre ele. Mas foi eu que escrevi, viu, irmãos? Pode tirar os louros dele e colocar aqui de mim aqui, ó. Foi eu que escrevi. Fui eu. Amém. Felipe, ora pra gente então, Felipe? Amém. Oro sim. Amém. Oremos, irmãos, mais esse momento sagrado, esse momento muito produtivo que nós tivemos na companhia do Senhor, Ele falando conosco mais uma vez, né? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Obrigado pela nossa vida. Obrigado por esta comunhão, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esse momento, Senhor, onde nós soubemos mais da Tua palavra, Senhor. Crescemos mais um pouco na Tua vontade. Crescemos mais um pouco, Senhor, conhecendo mais de Ti, do que Tu tens para nós, Senhor. Crescendo dentro do plano que o Senhor tem para cada um de nós, da vontade que Tu tens para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa ser conosco logo mais, Senhor. Nesse restinho de domingo, que o Senhor possa conceder uma semana abençoada para todos nós, que o Senhor possa te conceder, Senhor, um culto abençoado para todos nós, Senhor, Senhor, sempre nos moldando cada vez mais, Senhor,
Molda-nos segundo a tua vontade, Senhor. Sim. Abre oportunidades cada vez mais para aprender segundo a tua vontade, Senhor. Amém. Trabalha nos nossos corações para receber o melhor de ti, Senhor. Que o Senhor possa tirar, Senhor, os nossos olhos e que possamos ter olhos espirituais para enxergar, Senhor, aquilo que é da tua vontade, que possamos ter um desejo cada vez maior, Senhor, por o teu Espírito Santo, de entender, Senhor, e caminhar contigo, caminhar em intimidade, caminhar em aliança, caminhar em sabedoria e crescer mais contigo, Senhor. Senhor, que o Senhor possa cada vez mais nos moldar, Senhor, segundo a tua vontade, Senhor, para que naquele grande dia estejamos contigo. Em nome do Senhor Jesus. É esse momento que nós tanto ansiamos, Senhor. E nós precisamos cada dia mais nos preparar para esse grande dia. Senhor, te louvando e te agradecendo. Em nome de Jesus, e que os irmãos possam dizer amém. 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 Glória a Deus. Esse é o dia que veio o Senhor. Alegremos nele. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmão. Muito obrigado mesmo.